Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Essa liberdade, Deus seja sempre louvado. Uma obra que Deus fez. Eu agradeço a Deus porque eu trabalhava aqui no centro, na Rua da Consolação. Eu trabalhava de faxineiro num prédio, irmãos, e eu tinha uma dívida de R$ 550. Então eu agradeço a Deus que eu tinha R$ 150 e eu ia negociar a minha dívida ali na Faria Lima. Então, irmãos, na hora do almoço, eu comi a minha marmita rapidinho, orei o Senhor, pus os R$ 150 no bolso e fui ali na Faria Lima negociar a minha dívida. Então eu desço a Rebouça, e na hora que eu ia descendo a Rebouça, eu, irmãos, ia indo na minha frente, dois moços de terno, gravata, bem vestido. Eu acho bonito as pessoas que trabalham assim, social. E eu de roupa de faxina, de bota, do jeito que eu trabalho, eu atrás deles, eu admirando aqueles moços bem vestidos. Irmãos, eu fui olhando naquela vestidura daquele moço, um terno bem passado, uma calça bem gomada, e eu olhando, reparando aquela calça, aquela fina bem feita, eu achando tão lindo aquilo. Eu fui descendo, e quando eu olhei no pé daquele moço, eu olhei que um dos sapatos dele estava faltando salto. E eu comecei a se pensar comigo, coisa da minha cabeça, como pode um moço tão bem vestido, tão bonito, com o sapato faltando salto? Isso é coisa da minha cabeça. E comecei a reparar mais para ter certeza do que eu estava vendo. Eles entraram numa lanchonete, irmãos, e sentaram numa mesa para almoçar. E eu, na simplicidade, entrei numa lanchonete, uma lanchonete chique, e eu pedi um cafezinho, e me deram um café. Irmãos, e eles sentaram, e eu reparando aquele moço, eu vi que ele puxava para cima do sapato a calça, para que ninguém visse a sua prova. E quando eu vi aquilo, eu falei com o Senhor: olha quanta gente provado na terra, Senhor. Esse moço está escondendo o seu sapato para que ninguém visse a sua prova. Quando eu falei assim com o Senhor, a voz de Deus brandou para mim, igreja: meu servo, pegue esses R$ 150 que você tem no bolso, vá até a mesa, salte o moço e diga: ó Deus do teu pai, ó Deus da tua mãe, a quem ele serve, mandou te entregar essa importância para você comprar um sapato. Ó igreja, eu achei que era coisa da minha cabeça e comecei a me controlar. Quando eu pensei que não, fui tomado de uma virtude, e quando me vi estava na mesa, paz Deus, o moço de cavanhaque, e ele disse: amém, o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, a quem ele serve, mandou te entregar essa importância para você comprar um sapato. Aquele moço me deu um abraço, igreja, e o moço que estava com ele: o que está acontecendo? Ele disse: depois eu te conto. Igreja, eu saí daquela lanchonete, eu não pisava no chão, de tanta glória, de tanta virtude, irmãos, de tanto que o Senhor me visitava. Eu não tinha dinheiro mais para negociar a minha dívida. Voltei para o meu serviço, e quando cheguei no meu serviço, peguei uma vassoura e fui varrer o estacionamento para que ninguém visse que eu estava chorando, porque eu sentia muito o Senhor. E eu varrei naquele estacionamento, eu não vi o elevador chegar. O elevador chegou, deixou o doutor, olhou para mim e disse: seu Walter, você está chorando? Eu disse: não, doutor, é um cisco aqui no meu olho. Ele disse: seu Walter, eu sou médico e ninguém me engana, conta para mim o que está acontecendo. E eu comecei a contar o que eu estou contando para essa igreja. Aquele doutor secou uma lágrima dos olhos, acionou uma lágrima no carro e subiu no elevador. Eu disse: meu Deus, falei alguma bobagem? E o doutor não gostou. Irmão, de repente, chegou no elevador, o doutor com cheque de R$ 550. Seu Walter, pague a sua dívida. Sendo glorificado nesta noite. Agradeço a Deus, irmão, que o Senhor tem feito muita obra gloriosa. Minha região, Zona Sul, Jardim São Bernardo. Irmãos, nós temos um grupo de pedreiro que nós, o nosso trabalho, irmãos, tem prazer de estar nos fins de semana fazendo casinha para os menos favorecidos, trabalhando nas construções. O Senhor tem nos abençoado bastante nessa parte. Irmãos, ele mandou uma irmã lá na nossa comum e disse assim: eu agradeço a Deus, porque, irmãos, veio essa chuva com vento, pegou as telhas dos meus vizinhos, levou tudo para cima, minha casa está sem
sem parafusar as telhas. O vento levou as minhas telhas 1 metro e caiu as minhas telhas. Eu clamei o sangue do Senhor, as telhas caíram tudo no lugar, não quebrou uma telha. Estava contando isso e eu dentro da igreja, a virtude do Senhor me pegou os pedreiros. E aí, Valtinho, vamos lá visitar essa família? Vamos lá. E quando chegamos lá, irmão, os irmãos precisam de ver, morava assim num córrego, uma coisa tão feia, mas nós ia lá só pegar as telhas da irmã. E quando chegamos lá, vi uma necessidade, não tinha condições de uma mulher de Deus morar no lugar daquele. Irmãos, agradeço o Senhor porque os irmãos chegaram e disseram para mim, Valtinho, está sentindo o que eu estou sentindo? Estou sentindo, irmãos, eu não sei fazer nada, mas pedir é comigo mesmo, pode mandar que eu peço. E falei para os irmãos, pede o material aí que eu peço. E os irmãos me deram a lista e eu saí pedindo, Deus preparou tudo, os irmãos fizeram uma casa linda, igual essa igreja, tudo pintadinho, tudo arrumadinho. Valtinho, vê se tá bom. E eu olhei, glória a Deus, tá bom demais, irmão. Cadê os móveis? Que móvel, Valtinho? Aqui tinha um fogão que só funcionava uma boca. O armário não foi tirar, ele desmanchou tudinho. Guarda-roupa não tinha. E começou a falar desse irmão, mas não tem mais para quem pedir, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Valtinho, você não prega fé? Então agora é a hora da fé, Valtinho. Assim na cabeça, clamei o sangue do Senhor. O Senhor falou para mim, vai para Casas Bahia. Falei pro pedreiro, irmão, vamos fazer um desenho de um armário aqui? Bom, e o irmão começou a desenhar um armário, um fogão aqui, vamos fazer um desenho do tamanho do guarda-roupa que cabe, uma mesinha de 70 por 70 aqui, e fizemos o desenho. Eu pus no bolso Casa Bahia. Cheguei na Casa Bahia, a primeira coisa que eu vi, uma mesa de 70 por 70, R$299. Ah, irmão. R$299, ah, meu Deus, que barato. Fui lá, vi, irmãos, um armário, 700 e poucos reais, e eu fui só marcando. Fui lá, irmão, vi um guarda-roupa, R$880, e eu marcando. Vi um fogão de R$450, e eu marcando. Olhei, irmão, saí pra fora da Casa Bahia, olhei para aquela mesa de R$299, comecei a chorar, bendito. Ao nome do Senhor, e falei pro Senhor, Senhor, tu me fez pobre, tu não me deu nem condições de comprar uma mesa de R$299 para tua serva. Irmãos, eu chorando, comecei a chorar ali na frente da Casa Bahia, irmãos, por não ter condições de comprar pelo menos uma mesa de R$299 para a serva de Deus. Irmãos, lá do outro lado da rua, ia passando o nosso irmão, me viu ali, aqueles irmãos alegres, atravessou a rua, para Deus, Valtinho, e já me deu um beijo, me abraçou. O que está fazendo aí? Está fazendo compra? E eu disse, irmão, uma necessidade tão grande, está vendo aquela mesa, R$299? Irmãos, eu não tenho condições de dar para a serva de Deus. E ele foi lá, irmão, bateu na mesa, balançou a mesa, e do outro lado da mesa tinha uma mesa de R$599. Ele bateu na mesa de 290, foi na mesa de 599, bateu nela, balançou e disse para mim, Valtinho, quando você der alguma coisa para alguém, você dê as primícias. Glória a Deus. Não é porcaria, essa aqui de R$299 é porcaria. Eu disse, meu Deus, pensei que era um anjo, mas é um demônio, não é possível. Irmão, ele bateu naquela mesa de R$599. Eu disse, irmão, querido, se eu não tenho condições de dessa de 299, eu vou dar uma de 590. Ele disse, irmão, não tem condições, mas Deus já preparou. Eu senti de pagar. Olha, Deus, irmão, eu já se alegrei. Aleluia. E uma vendedora que estava vendendo, ele passou o cartão, eu falei para a vendedora, eu não tenho o endereço, eu vou buscar, já está pago mesmo, rapidinho eu chego. Corri lá, irmão, na casinha, e disse para os irmãos, Deus já fez uma obra, conseguimos uma mesa. Aleluia, lá tinha um irmão muito sério, e eu sou muito brincalhão, e aquele irmão, ele bem sério, e eu contente com aquela obra, ele disse, eu posso ir com você na Casa Bahia? Eu falei, vamos embora. Ele não conversa, ele não conversa. E fomos embora no carro, ele sério. Quando chegou na Casa Bahia, ele disse, o que mais que você viu? Eu falei, eu vi aquele armário ali, 700 e poucos reais. Ele disse, é meu, pode deixar que eu pago. Glória ao Senhor. Quando ele terminou, irmão, passei no cartão, aleluia. Um amigo meu me ligou, Valtinho, me conta uma obra agora. Eu disse, vou te contar uma fresquinha. Ele disse assim, você está onde? Eu disse, eu estou na Casa Bahia. Ele disse, eu estou passando em frente da Casa Bahia. Eu falei, então entra aqui, glória ao Senhor. Ele entrou, meu irmão, e eu comecei a contar para ele. Ele disse, o que mais você viu? Eu vi aquele guarda-roupa. Ele disse, pode deixar que eu pago. Passou o cartão, aleluia. A vendedora que estava me atendendo, ela disse assim, o meu pai é crente na sua igreja. Eu vou ligar pro meu pai agora e vou contar pro meu pai que eu estou vendo uma obra. Vai, aqui tem um irmão da sua igreja que Deus está fazendo uma obra assim com ele. O pai perguntou, minha filha, pergunta pro irmão que está faltando. Está faltando um fogão. Paga aí, minha filha. Aleluia. O pai paga. Só mais assim, mas eu agradeço a Deus, porque, irmãos, aleluia, eu, irmão, sou assim, irmão, eu vou no celular, às vezes nós estamos construindo cabo cimento, aleluia, eu oro, irmão, eu entro no meu quarto e falo para minha esposa,
esposa, eu vou orar, vamos ver o que Deus vai fazer. E eu tenho um celular, irmão, e eu vou no celular, eu vou apertando, e vou orando, depois eu solto. Em quem cair eu peço, se me der eu dou glória, se não me der eu dou glória também. Então eu agradeço o Senhor, irmão, porque caiu o irmão sincero, Valtinho, tá faltando cimento, não precisa de cimento. Eu fui no celular e comecei a orar, e fui segurando o sorteio, caiu no irmãozinho, irmão. Eu sou pobre, mas aquele irmãozinho é bem mais pobre do que eu, e caiu nele. Eu falei, meu Deus, eu vou ligar, Deus foi errado, foi Deus, eu vou ligar. Liguei pra ele e disse assim, irmãozinho, mas meu senhor, é o seguinte, você sabe que nós estamos na construção? Se você me der R$5, eu dou glória. Se você me der 10, eu dou glória. Se você não me der nada, eu continuo dando glória. Eu falei pra ele, eu sabia que ele não tinha dinheiro. Ele disse assim, ficou parado no telefone e disse assim, tá bom, Valtinho, passa lá em casa hoje à noite, que eu vou te dar um cheque de R$50 para 30 dias, tá bom? Ô irmão, quem pediu 5 ou 10? Ganhou um cheque de 50 para 30 dias, já tô no lucro, irmão. Eu disse, tá bom, filho, vou aí hoje à noite, glória ao Senhor. E à noite passei na casa dele. Mas diz assim a palavra, a mulher sábia, ela edifica a casa. Não é assim, irmão? Aleluia. Então ele chegou em casa e disse para a esposa, minha esposa, o Valtinho me ligou e falou de uma necessidade, e eu senti de dar um cheque de R$50 para 30 dias para ele. O que você acha? Ela fazendo arroz e ela era organista. E o sonho dela é ter um órgão. Ela fazendo arroz, ela disse para ele assim, eles combinaram de todo mês, ele pegar R$50 do pagamento dele e colocar numa caixinha, R$50 todo mês, para juntar um monte, para ela dar entrada no órgão. Era o sonho dela. Então eles estavam fazendo isso. Ela ali fazendo arroz disse, bem, faz o seguinte, vai lá na caixinha, pega R$50, dá pro Valtinho, e no mês que vem, em vez de você pôr 50, você põe 100. Aleluia! Ele disse, é verdade. E eu cheguei, ele me deu R$50, oramos o Senhor e eu parti. Aleluia! No outro dia ele foi trabalhar. Estando trabalhando, tinha lá no chão um pedaço de jornal velho, sujo. Não tinha o que fazer, ele pegou o jornal e começou a ler. Estava escrito assim, vende-se um órgão, R$300. Irmão, jornal velho. Ele pegou o jornal, amassou, jogou no lixo e foi trabalhar. A voz de Deus bradou para ele, volta meu servo, e pega o jornal. Aleluia! Ele pegou o jornal, falou para a esposa, ligaram lá. A mulher disse, eu estou vendendo esse órgão, que eu peguei num rolo, num negócio aí, e agora eu quero R$500. Já faz muito tempo que está aqui, eu quero R$500. Mas pode ver? Pode ver. E eles foram lá ver o órgão, irmão. Chegou lá, ela tem prazer, ela é de Filipinas, se viu o Senhor, entrou, e quando ela bateu os olhos no órgão, ela disse, meu Deus, um órgão desse por R$500? Deve estar muito estragado. A senhora dá licença. Eu abri, a mulher deixou ela abrir. Ela abriu. E começou, tocou um hino, tocou 2 hinos, tocou 3 hinos, tocou 4 hinos. A mulher, que coisa linda! Eu vou passar um café para você. Quando ela passou um café, deu café para o servo de Deus. Aleluia. E ela tocando. A mulher, vocês não vão embora não, vai almoçar comigo. Almoçaram com a mulher. Ele abriu a boca e começou a falar do Senhor para a mulher. Aleluia. Agora, eu quero negociar o órgão. O órgão é um presente para você. Glória a Deus. Aleluia. E ele naquela alegria, irmão. Eu vou ligar para alguém para buscar o órgão. Ela disse, não, o meu sobrinho está ali com o caminhão sem fazer nada. Ele vai colocar o órgão em cima do caminhão para levantar a porta de vocês. Glória a Deus. Do Senhor. Igreja, Glória a Deus. o órgão, 4.000 pela preparação que Deus tem colocado nós dentro dessa casa de oração, para dar glória ao teu nome. Peço perdão à irmandade, nos perdemos no caminho, nossa comum congregação na Jardim São Paulo, Guarulhos, mas de uma grande alegria, felicidade, ao colocar os pés no ar, já sentir a presença de Deus. Aleluia! Agradeço a Deus, irmãos, que aqui sentado, servo de Deus no amor, carinho de recepção, anunciou para nós, se tiver alguma obra para contar, que nós levantássemos e fizéssemos a vontade de Deus. Como essa obra é pelo Espírito, ali na comunhão da oração, o Senhor pediu para mim, conta uma obra que eu fiz, para que o meu nome venha a ser glorificado. Na minha comum congregação, eu sirvo a Deus há 18 anos como porteiro naquela casa de oração, e aprendemos ali que o amor nessa obra é o que flui, é o que faz crescer, que o amor nessa obra, no abraçar, Deus faz obra, Deus faz milagre, e ali na porta da congregação, Deus tem feito muita obra. Por esse dia, nós estávamos encerrando o culto, e nós estávamos no átrio da igreja, irmão, o último hino a cantar, e entrou um moço
e entrou um homem, irmão, muito embriagado, cheiro de algo muito forte no teu corpo, e ele quase mal parado em pé. O companheiro disse: ele não tem condição de assistir um culto, vamos colocar ele do lado de fora, o cheiro do álcool está muito forte e está incomodando os irmãos. Eu olhei na comunhão, irmão, e o céu disse para mim: abraça ele, que eu vou fazer uma obra para você glorificar o meu nome. Cheguei nos companheiros, são 18, temos uma união muito grande um com o outro. Eu disse para eles: olha, irmão, eu estou sentindo que Deus deixa ele aqui comigo, dentro dele tem uma alma que clama por Abba Pai, clama por um socorro, deixa ele comigo dentro da casa do Pai, ajuda eu só levar ele ali no banco central. E quando ele sentou comigo, irmão, ele tirou o bonezinho da sua cabeça, deitou no meu ombro, irmão, e começou a dormir. Eu confesso, meu terno ficou todo molhado, o cheiro de álcool muito forte, incomodava os irmãos, e eles diziam: você não quer que nós ponhamos ele lá fora? Eu dizia: não, deixa ele aqui comigo. E clamando ao céu, dando glória a Deus, e ele dormindo no meu ombro. Eu dou graças ao Senhor. E quando foi chegando próximo da palavra, eu clamei ao céu e disse: tu tem poder para tocar no dormente, e se tu tocar no dormente, ele acorda para ouvir o que tu tem para falar com a alma dele. Eu agradeço a Deus e creio. Ele começou a se tremer no banco, eu falei: é o céu chegando aí. E quando ele tremeu, irmão, ele abriu os olhos e perguntou para mim: o que está acontecendo agora? Eu falei: agora é a hora que o teu pai vai falar com nós. Presta atenção no que Deus tem para falar com a tua alma. Ele prestou atenção na palavra, Deus falou muito com ele. E quando chegou a hora de bater o joelho no pó da terra, ele olhou para mim e fez uma pergunta: para que serve aquela caixinha? Eu falei: ali é onde nós faz a contribuição, oramos a Deus. E quando Deus toca no nosso coração, ela vai ali, vem a contribuinte, a obra da piedade, para ajudar os pobres, os necessitados. Ele falou para mim: você me leva até lá? Eu falei: levo. Ajudei ele a chegar até a caixinha da coleta. Ele tirou o dinheiro, ficou na comunhão, olhou para baixo e colocou na obra da piedade. Glória ao nome do Senhor. Olhou para mim e disse: eu posso te pedir uma coisa? Ele falou: ele pode. Você pode me dar um abraço? Eu falei: agora, glória ao nome do Senhor. Eu abracei ele. A virtude que eu senti aqui
Deus. Lá em Cabreúva tem um irmão chamado Toninho, não conhece ele como irmão Toninho da Priscila. Saudosa Priscila era viva, irmão, e até os 9 anos de idade ela foi uma menina normal, e dos 9 por diante ela, por uma obra de magia, feitiçaria, o celebreiro dela atrofiou. Então ela foi para a cama com os 10 anos de idade, Deus permitiu, ela ficou até os 27 anos, com 27 anos o Senhor levou ela embora. Mas nesse trajeto dessas batalhas com o irmão Toninho, a irmã Cida, a mãe da saudosa Priscila, o irmão Toninho, ancião do bairro do Pinhal, me chamou e falou: irmão Josimar, vamos fazer uma corrente de oração, um jejum de oração, vamos orar 7 dias em seguida, 7 sábados em seguida na casa do irmão Toninho da Priscila, que Deus fez saber que tem uma obra para fazer, porque a vida do céu Deus está amarrada, os pés de fruto que tem lá na chácara não vai para frente, os bichos do quintal, frango, pavão, morre tudo, e a vida dele está amarrada, tem um muro e nada vai para frente. E eu senti que alguma coisa tem ao contrário dentro daquela chácara, e Deus deu a graça, irmão Pérez, irmãos, e fomos orando, primeiro sábado, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto sábado. No 7º sábado, o irmão Tony falou assim: vamos ficar em jejum, que Deus possa aparecer essa madrugada. Quando foi 10 horas da noite, depois do santo culto, fomos para lá, dobramos o joelho e começamos a clamar esse Deus maravilhoso, e clama, 1h30, quando é 1h40, nós todos de joelho, desceu um ser do meu lado, 1,20 m, 1,30 m, uma coraça de ouro no peito, um bracelete de ouro. Olhei para ele, não conhecia ele, e eu perguntei para ele: quem é você? Como que você chama? Ele falou assim: eu sou Natusalém, o anjo das causas impossíveis. Falei: Natusalém? Eu nunca vi você. Ele falou: só desço na terra com ordem de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Me segue. E eu tentei levantar na carne do joelho. Ele falou: não, a carne fica, vem espírito. Ele me pegou pela mão, meu espírito saiu de mim, eu vi minha carne de joelho. Irmão Toninho, um ancião, Toninho, o irmão saudoso Tchê, os demais irmãos de joelho. Ele passou pela porta, eu fui abrir a porta e falou: não, vem. Passamos pela porta, fomos no fundo da chácara, debaixo de um pinheiro grande, umas pedras. Ele falou assim: aí debaixo dessas pedras, bendito é o Senhor, tem uma feitiçaria feita contra o Toninho e contra a irmã Cida. O vizinho do fundo, o Aleluia São João, odeia essa família, fez uma feitiçaria, colocou 2 patuá, um punhal vermelho, um preto, um sapo, e dentro da boca desse sapo o nome da família, para destruir eles. Ele pulou de madrugada e enterrou aí. Santo é o Senhor. Agora você volta para a sala, e quando levantar da oração, chama o ancião, o servo de Deus, irmão Toninho, e pede para o povo ficar em comunhão, que eu vou fazer um grande milagre. Voltamos, irmão, aleluia, para a sala, aleluia, e quando encerrou a oração, ficamos de pé. O irmão Toninho ofereceu para um, ofereceu para outro, ninguém tinha nada. E ele ofereceu para ele, falou: irmão Josimar, tem alguma coisa? Eu balancei a cabeça que não. Ele falou: você tem, porque de joelho você falava assim: eu já descobri onde está, eu já sei onde está. Glória ao Senhor, faça tudo que Deus mandar. Chamei o irmão Toninho, dono da casa, o irmão Toninho assim, os demais irmãos. Pegaram uma lanterna, irmão, saímos para o fundo da aleluia da chácara, os irmãos demais ficaram na comunhão. Fui debaixo do pé de pinheiro onde estava a pedra e falei: Deus me fez saber que tem uma feitiçaria enterrada aí. Glória! O irmão Toninho começou a manifestar, os demais irmãos começaram a manifestar, irmão, glória ao Senhor. E começamos a cavucar, glória a Deus, e cavucar, santo é o Senhor. E no meio da cavucação me deu uma angústia, pensei que não ia. O inimigo não estava falando: mentira, não vai acontecer nada. Deus tomou o Toninho da Priscila, botou a mão na minha cara e falou: colocamos sangue, filho. O Espírito de Deus não engana o homem de Deus. E cavuquei, e eu vi que a terra ficou fofa, irmãos. Quando eu puxei, arranquei um punhal vermelho, um preto, um patuá e um sapo. Glória! Quando eu abri a boca do sapo murcho, estava o nome do irmão Toninho, da irmã Priscila, da irmã Cida. Quando o povo viu aqui, né, foi para a sala. Quem não tinha promessa, Deus batizou com a promessa do Espírito Santo, evidência de nova língua. Alamanançalaia, glória! Deus deu a graça, fomos para uma esquina, para uma cruzada, jogamos que era do inferno, e Deus repreendeu, irmão, aquela maldição. Aleluia! Os pés de fruta produziu, ali nos bichos já não morreu mais. O irmão Toninho tinha uma causa na justiça, glória, o Senhor, de 21 anos, Deus sortou a causa, bendito é o Senhor, não deu mais convulsão na irmã Priscila, Lamaia. Ali naquele dia Deus mandou um anjo, Natusalém, o anjo da causa impossível, da glória a Deus, pela comunhão que eu estou aqui, pelo sentimento que eu sinto, aleluia, amor que eu estou no suia. Deus sabe a minha guerra, a guerra da minha casa, da minha esposa, mas o Senhor te falou: esqueça a tua guerra, me sirva.
saiba que eu vou te servir. Então dá glória para esse Deus. Deus está dando uma ordem agora, eu escuto, Senhor, a voz do Deus poderoso, como voz de trovão chamando, vem da Tuzalém, vem, Alamor Caiazawa, desce, aleluia, na terra, e procura Lamanaia, aleluia, os meus servos, aleluia, ia Jesus, fica em 3 dias, na Tuzalém, um anjo das causas impossíveis, irmão Pérez, irmão, vai estar com vocês em Austin, vai estar com vocês no Tóquio, em Chicago, aleluia, na Espanha, aleluia, na Arábia Saudita, onde precisar entrar, o anjo na Tuzalém vai passar. Ele arrancou a macumba, feitiçaria de cabreúva da casa do irmão Toninho, vai arrancar daí também. Dá glória a Deus, que eu sinto agora, tomado pelo Espírito Santo da graça de Deus, para vos anunciar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba o anjo na Tuzalém do teu lado agora. Sinta ele aí. Seja louvado. Amém. Sou grato a Deus nessa noite, pela misericórdia e a bondade do Senhor para comigo. Ter nascido no lar cristão por misericórdia, ter me guardado do mundo, do pecado. Ter feito uma promessa aos meus pais, que o Senhor iria nos guardar e nos abençoar. Irmãos, com 13 anos de idade, passei pela enfermidade do câncer. Tive um câncer maligno em 63, 65 dias. Esse câncer, ele não coube dentro do meu crânio, dentro da cabeça, e ele estourou para fora do lado esquerdo. Vou resumir o máximo possível. E em São Caetano do Sul, onde nós residimos, não havia ainda condições de fazer algum tratamento e ser atendido de emergente. Então, um primo nosso médico, ele ficou sabendo da situação, a Irmandade, o Ministério, todos. Entramos todos em grande desespero, as dores de cabeça eram muito fortes. Fui encaminhado para um hospital em São Paulo, um hospital que cuida somente da enfermidade do câncer. Chegando lá, os médicos olharam para o meu pai e para minhas irmãs que estavam junto. Isso foi no ano de 1992, eu tinha 13 anos de idade. O médico olhou para o meu pai e falou: pai, o senhor demorou muito para trazer o menino aqui. Por que o senhor demorou? Meu pai falou: doutor, eu estou aqui pelo SUS para conseguir vaga aqui nesse hospital, foi muito difícil. Por que o senhor está falando isso? Falou: pai, a situação do seu filho é gravíssimo, não tem mais o que fazer por ele. O senhor está vendo esse tumor, essa bola que está aí para fora? Meu rosto estava já deformado, irmãos. Eu falei: meu pai falou: sim, doutor. Ele falou: então, é um câncer galopante. Nós vamos fazer uma tomografia para ver como que está dentro do crânio. E quando foi feito, irmãos, foi diagnosticado que tinha 2 tumores. O de dentro do crânio era maior do que o de fora. E os médicos olharam, e ele olhou para mim e falou assim, eu estava deitado no colo de uma das minhas irmãs, esse lado aqui eu já não deitava mais, porque o tumor era grande, doía muito. Aleluia. Aleluia. E eu deitei do lado assim no colo de uma das minhas irmãs. E o médico falou: ó, pai, ele tem 30 dias de vida no máximo, leva ele para casa, não tem o que fazer. Se fosse benigno, nós iríamos operar ele, mas é maligno, não tem o que fazer, pai. Irmãos, imagina, 29 anos atrás, estava sendo descoberto ainda o câncer, quimioterapia, radioterapia, tudo que hoje às vezes há uma facilidade, mas na época não tinha nada disso, era muito difícil. E eu estava deitado assim, sentado na cadeira, mas deitado desse lado, eu levantei e falei assim: doutor. Ele falou: ô filho, fala. O que você quer falar? E eu estava com muita dificuldade, irmãos, porque o tumor, ele cresceu e pegou aqui no maxilar. Então não abria e fechava a boca normalmente. Então eu travava os dentes. Mas eu falei assim, com muita dificuldade para ele: doutor, eu tenho um Deus que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Doutor, Deus vai me libertar. Mas o meu raciocínio, a consciência não estava mais normal, irmãos. Já estava me afetando. Não sabia o que era tumor, o que era câncer. Para mim, não sabia nada do que estava acontecendo. O doutor falou assim: filho, o doutor aqui vai fazer o que pode por você. O que o doutor não puder fazer, vamos ver se ele consegue te ajudar. Falei: glória a Deus, doutor, Deus vai fazer uma obra. Irmãos, e o médico falou assim: então leva ele para casa, nós vamos fazer uma junta médica. Vou resumir, irmão, vamos fazer uma junta médica e nós vamos entrar em contato. Passou mais ou menos 10, 15 dias, o tumor foi crescendo, sem tratamento, só analgésico, antibiótico e anti-inflamatório para passar as dores. Chegou um momento que dentro do quarto era só escuro. A Irmandade entrava no escuro, orava, ia embora.
a janela não podia abrir, a luz não podia ficar acesa, já estava debilitada as pernas, já não alimentava mais com colher, era só líquido. Meu pai e minhas irmãs faziam comida no liquidificador, batia, eu sugava com canudinho, e fui emagrecendo, as necessidades já fazia na cama. E um dia meu pai falou assim, não dá mais para nós esperar, nós vamos buscar a palavra, nós não estamos congregando esses dias porque é médico, é exame, é para lá e para cá, mas hoje eu quero congregar numa igreja longe, quero entrar, não vou pedir oração lá na porta, não vou falar nada, não quero que o irmão me conheça, e eu vou ficar aguardando o que Deus vai falar pela palavra. Ele foi congregar, irmãos, numa certa casa de oração, e naquele dia os corredores estavam tudo cheio. Que saudade das igrejas cheias, aleluia, aleluia. E ele sentou no cantinho, e os irmãos de pé, não dava para ele ver, irmãos, o servo de Deus assim no púlpito, ele abaixou a cabeça, falou, Senhor, há pouco tempo houve uma tragédia na minha casa, 3, 4 anos atrás, a minha esposa foi embora, Senhor, agora estou eu com os meus filhos, e eu não sei o que tu vai fazer com esse menino, se tu vai recolher, se tu vai libertar, manda a tua palavra, aleluia. E era uma palavra de doutrina, e o meu pai falava, Senhor, eu amo a doutrina, eu amo a palavra, mas eu preciso de uma resposta, o que tu vai fazer com ele, se tu for recolher, já fala pela tua palavra, me prepara. E o servo de Deus, irmãos, dá licença, pegando o pedidinho de oração que se pede lá na porta, se vocês soubessem a validade disso daqui, um risquinho desse, Deus faz uma obra. E o servo de Deus saiu assim da tribuna, aqui no canto, estava lotado, muito cheia a igreja, e ele saiu aqui no canto, e meu pai estava de cabeça abaixo, e o servo de Deus falou assim, irmão, e meu pai levantou a cabeça, parecia que estava chamando ele, mas não era, era na palavra, na virtude, no poder da palavra. E meu pai olhou, o servo de Deus fechou os olhos junto com ele, irmão, junto. Irmão, você veio buscar a palavra para o teu filho, que está desenganado pela ciência, e aleluia, e você veio saber se é a minha vontade libertar ou não. Olha aqui a resposta de Deus para você, para teu filho e para a tua família. Rasgou o papelzinho de oração, falou assim, hoje morte para e vida continua na vida do teu filho, vá em paz, farei uma grande obra e na boca dele colocarei a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Meu pai voltou feliz, mas quando olhou lá o quadro, eu estava praticamente morto, não tinha mais o que fazer. O hospital ligou dali uma semana, mais 10 dias, o tumor muito grande, as dores, já era transportado de ambulância, levava e trazia. Pai, vamos iniciar uma quimioterapia nele, a quimioterapia mais forte que tem é a de cor vermelha, ou ele vai vir a óbito pela doença, ou se não for pela doença, vai ser pela quimioterapia, mas o senhor aceita nós fazermos uma tentativa? Meu pai falou, doutor, Deus vai fazer um milagre na vida dele, pode colocar ele na quimioterapia que Deus vai fazer uma obra. Irmãos, resumindo, 53 sessões de quimioterapia, 1 ano e meio praticamente dentro do hospital. Não estamos aqui para contar sofrimento, porque se fosse para nós contar sofrimento aqui, nós só contaria o sofrimento de um só, de Jesus Cristo, glória a Deus. Mas estamos aqui para glorificar o Senhor. Passou todo esse período, e eu agradeço a Deus, já se completou 29 anos, depois passei por uma cirurgia aqui no crânio, muito profunda, tirou o osso aqui desse lado, eu não tenho movimento aqui de sobrancelha, nem daqui da minha lateral, mas não tem problema, glória ao nome do Senhor. O Senhor me libertou por completo, glória a Deus. Depois me deixou eu tocar na sua orquestra, e também nos colocou como auxiliar de jovens. 19 anos preparou meu matrimônio, não poderia ser pai, Deus nos deu 2 filhas, uma já vai fazer 19 anos, a outra 15 anos, aleluia. E Deus falou na palavra naquele dia para o meu pai, o mundo saberá um dia da obra que eu farei na vida do teu filho. E hoje se completa esta palavra de 29 anos atrás. Bem-aventurado é aquele que acredita na palavra. Depois, em 2008, nos chamou para o ministério de diácono. O Senhor nos deu a graça, eu ainda tinha 28 anos de idade, e ali o Senhor começou uma obra maravilhosa. A primeira obra, vou resumir, mas está todo mundo em casa, irmão Hélio, a multidão precisa ouvir o milagre e a obra de Deus. Eu vou resumir rápido, irmãos, aleluia. Um dia em 2008, quando saiu o tópico em 2008, os atendimentos das calamidades que poderia vir a haver
no nosso país. Então seria feita uma coleta em junho, em novembro, os servos de Deus se lembram, e logo que saiu os ensinamentos na RGE de 2008, foi aprovado. Deus preparou a coleta em junho. Quando foi em novembro, em Santa Catarina, houve aquela calamidade. Eu, novo de diácono, liguei para o servo de Deus: irmão, quero trabalhar na obra, irmão, me ajuda, o que eu posso fazer lá por lá, irmão? Você tem algum caminhão? Eu não conheço, irmão, mas se você tiver, nos liga. E eu dobrei o joelho e falei: Senhor, não tem o caminhão, mas tem o coração, Senhor, prepara o caminhão. O Senhor me trouxe um irmão da minha comum que faz mudança, tem um caminhãozão baú. Falei com ele falou assim: irmão, quando você foi ordenado nós ficamos felizes, mas hoje eu dobrei o meu joelho, coloquei o meu celular em cima da cômoda, falei: dá um sinal. Ele falou: Senhor, me dá um sinal, eu tenho o caminhão, mas não tenho condição. Olha o povo lá de Santa Catarina sofrendo, movimenta esse diácono que tu colocasse na obra, na nossa comum, faz ele me ligar, irmão. Faz 2 horas que eu fiz esta oração, irmão, estou disposto. Ele veio aqui para o Brás, fez 13 viagens de caminhão para lá, e depois sobrou um monte de mercadoria, um monte de doação que lá não podia mais comportar de tanta doação, e Deus preparou. Liguei para um diácono, irmãos, tudo resumido, contando a obra. Liguei para um diácono aqui do interior, falei: irmão, Deus preparou, sobrou muita doação, irmão, vem buscar com o seu caminhãozinho. E ele veio, ele colocava as caixas em cima e chorava. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele falou: irmão, a Irmandade focou, o seu foco foi tudo para Santa Catarina, e eu trabalho aqui no Vale do Ribeira, não tinha nenhuma cesta básica, nem roupa para atender, irmão, isso é preparação de Deus. Falei: louvado seja Deus. Dali uns 10 dias encontrei com ele aqui no Brás. Ele falou: irmão Alex, você lembra de uma caixa que estava escrita roupa de menina recém-nascida? Falei: não, irmão, é lógico que eu não lembro, é muita caixa que foi. Ele falou: então vamos sentar aqui. Sentamos lá na igreja, lá embaixo no salão principal, no último banco. Ele chorava: filho, Deus fez uma obra. Falei: o que aconteceu, irmão? Ele falou assim: você sabe o que aconteceu? Meu cooperador me ligou, falou: nós vamos precisar fazer uma unção numa casa, nasceu uma nenezinha, e essa nenê chora todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, a mãe está em depressão, e eles pediram para nós ir lá ungir, você vai comigo? Ele falou: eu vou. Ele falou: mas o que é a roupa? O que é a criança? Menina? É menina. Ele falou: eu estou com uma caixa aqui escrito recém-nascida, vamos levar essa caixa lá e vamos deixar esses pais felizes. E eles foram, irmãos, entraram, a criança chorando, a mamãe balançando a criança, e a mãe depressiva, magra, angustiada. Quem sabe nesse testemunho Deus tira a tristeza e a depressão das casas que estão sofrendo nesta noite. Glória ao nome do Senhor. E ela pediu: irmão, unge, irmão, eu não aguento mais, me unge a criança, não temos mais o que fazer, irmão. E o servo de Deus cooperador ungiu, e o diácono falou: irmã, eu vim trazer uma bênção aqui para você, veio lá de São Paulo, eu vou contar para a irmã, mas eu vou lá buscar, eu já volto. E ele foi lá no carro buscar. Enquanto isso, o pai da criancinha e a irmã falou para o cooperador: irmão, ele saiu, eu vou falar um negócio pro irmão, nós estamos desempregados, irmão, e o problema da nenê é o seguinte: o leite da minha esposa está dando muita cólica nela, ela não pode mais amamentar, e nós não sabemos o que fazer. Nós fomos no médico ontem, e ele falou assim: ele tem que tomar o leite tal, leite NAN número 1. E aí, irmão, eu fui lá e comprei. Cheguei no mercado, eu nem olhei número 1, número 2, número 5. Eu peguei a lata lá escrito leite NAN e trouxe para casa, irmão, e fiz rapidinho. Falei: agora vai sarar, agora vai melhorar. E o diácono lá fora pegando a caixa, e o pai e a mãe contando pro cooperador. E falou: irmão, eu não sei, irmão, mas eu comprei errado, dei o leite NAN número 2, que é para criança de tantos meses. A minha criança tem dias, é por isso que ela piorou. Irmão, eu não tenho dinheiro para comprar lata de leite, eu não posso devolver essa porque eu já usei. A minha esposa não dorme, não come, a menina não pode se alimentar. Se não for essa unção agora, nós não sabemos o que vamos fazer. Servo de Deus pensou com ele: claro que eu vou falar com o diácono para ir lá agora comprar o leite. E o diácono entra, irmãos, glória! Entra com a caixa, abre a caixa, aquelas roupinhas que aquelas irmãs com todo carinho, com todo cuidado, a roupinha cheirosa, a roupinha arrumadinha. Ah, que mistério, é obra da piedade. E ele foi abrindo, e a mãe chorando de alegria, e foi tirando uma roupinha, um macacãozinho, um bore, uma touquinha, um conjuntinho, o que tinha no fundo da caixa: 2 latas de leite número 1. Aleluia!
todos caíram de joelho. Deus desceu com a promessa do Espírito Santo, selou nosso irmão com evidência de novas línguas, e aquela família foi atendida. Glória a Deus. Irmãos, iríamos longe aqui, tem muita obra que o Senhor fez nesse período, que Deus tem nos chamado para o ministério da obra da piedade. Dou graças a Deus, perdoe pelo tempo tomado, mas hoje se cumpre na minha vida uma palavra de 29 anos atrás. O Senhor vela pela sua palavra e ela volta glorificada para o reino da glória de Deus. Glória ao Senhor. Dou graças a Deus por tudo. Somos aqui de perto de São Caetano, na Vila Barcelona. Agradecemos a Deus por essa força. O nome de Deus seja para sempre glorificado. Eu volto de novo em Goiânia, pelo graça ao Senhor, irmão, que ali os irmãos que conhecem, tem a Aparecida de Goiânia. Eu fiquei numa cidadezinha por nome de Santa Helena de Goiás. E tudo que você faz nessa obra para não aparecer, mas para o nome de Deus ser glorificado, o fruto é bom e Deus se agrada. Deu graças a Deus. Aleluia, que estava eu e o irmão Gersinho, o ancião mais velho da cidade, e o irmão Júnior e o irmão Marcelo, que é cooperador na cidade, e junto com o irmão Ezequias, que atende o DAR, que é os presídios ali em Goiânia. E nós fizemos uma contagem rápida. Deu graças ao Senhor nesta noite, que Deus já chamou 17, e o nome de Deus está sendo glorificado. No meio desses 17, eu agradeço a Deus, aleluia, que Deus ali aproximou um homem até Deus. Dou graças a Deus que um dia de manhã, resumindo, sentando, tomando café na casa do irmão Marcelo, eu olhei um vidro dele do outro lado da rua, e quando eu olhava, sumiu meu sentido. Eu vi que um homem aproximou até perto de mim, de bermuda, de chinelo, com a camisa aqui pendurada, e ele me esticou a mão para me cumprimentar. E quando ele me esticou a mão para me cumprimentar, eu vi que tinha uma aranha muito grande desenhada no seu braço, e os irmãos empurrando. O irmão Ezequias falou: está dormindo em pé. Aleluia, o que você viu que tanto que você está olhando para fora parado, estamos falando com você? Aleluia, eu falei, meus irmãos, falei, não é nada não. Falei para o irmão que estava comigo, o irmão Ezequias, falei, meu irmão, Deus me fez isso. Ele falou, olha, conheceu, não conhece, mas ela ficar na comunhão. Eu falei, então tá bom, se nós não for até ele, ele vem até nós, e se nós não conhecemos, Deus conhece ele. E saímos para o lado de fora. No Goiás não tem costume de pôr aquelas cadeiras do lado de fora, e nós estávamos sentados ali, um irmão arrumando o carro. Resumindo, veio um moço alto até perto de nós, e quando ele veio aproximando, ele veio, vestiu a camisa. O irmão Marcelo falou, isso aqui são meus irmãos de São Paulo. E nós cumprimentando ele. Quando ele levou a mão para me cumprimentar, esticou o braço, eu vi uma aranha muito grande desenhada no seu braço. Olhei para os irmãos, olhei para o irmão Ezequias. Resumindo, falei para o irmão Marcelo, o irmão conhece esse moço aí? Foi, conhece, esse aqui é o Ebraim, mudou para cá tem um tempo, nós só sabemos que ele mora desse lado na rua, mas não sabendo nada da vida dele. O bonito dessa obra é isso, irmão, você fazer visita para quem você não sabe nada da vida, porque daí eu quero ver se aleluia, o camarada é homem de Deus mesmo, ou ele só pega o que ele sabe, o que ele pegou. Graças ao Senhor. Aleluia, que ali chamou o irmão Marcelo e falou, eu vou dar você uma situação agora. Aleluia, você também é pastor de ovelha, e você tem a obrigação de fazer essa visita comigo. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa, nós não conhece ele, eu fiquei sabendo umas histórias dele aí. Aleluia, eu falei, não tem problema, não quero saber de história nenhuma, eu quero saber da alma dele. E se o nome dele também não estiver escrito no livro da vida, você pode deixar que eu vou dar na cara dele também. Deu graças ao Senhor. Aleluia, que nós entramos para dentro da casa dele, e quando nós entramos, ele estava parado ali em pé, irmão, na porta, sem camisa. E o Espírito pegou ele e falou, o que vocês vieram fazer aqui? Bom, olha, o Marcelo, aleluia, tem um amor muito grande pelo Senhor, e convidou nós para fazer uma visita para você. Aí vocês veem que esse sábado de crente é o horário que vocês querem, pode fazer o que vocês têm para fazer aí. Ele ficou em pé, encostado num canto, e um dos irmãos pediu licença, falou assim, olha, como é que é seu nome mesmo? Ele falou, é Ebraim. Aleluia, falou, tem então uma coisa para te dizer, Ebraim. Aleluia, você foi no fórum semana passada, e você tem um processo, aleluia, o juiz falou que é daqui pro Cilindró. Aleluia, lá no fórum você não foi de bermuda e sem camisa, pelo contrário, lá no fórum você foi de camiseta para dentro da calça, e você foi tremendo igual a vara verde. Então entra para dentro do teu quarto, desce uma calça e põe uma camisa, e hoje Deus tem que falar com a tua alma. Eu graço o Senhor, irmão, ele manda para dentro, eu falou assim, tá bom assim, eu quero que eu ponha um tênis. Eu falei, não, tá bom desse jeito, para congregar você vai do outro jeito. Eu dou graças ao Senhor, aleluia, aqui fizemos uma oração, levantamos oração para nós, Ebraim. Aleluia, hoje mesmo, você perguntou se Deus existia, saiu para fora da tua casa, de bermuda, sem camisa, e fez uma oração lá no fundo, chorando e perguntando se Deus existia, se o teu nome verdadeiramente Deus conhecia. Deus conhece o teu nome, Ebraim, desde o dia que te chamou nessa graça. Deus mandou me chamar hoje aqui para ter um assunto com você, mas antes de conversar com você, eu vou conversar com a tua esposa. Aleluia, a tua esposa está aqui, para ele eu tenho que esclarecer a graça, mas para você eu não tenho que esclarecer nada. Eu estou vendo que você saiu da tua casa com 17 anos de idade, pai para a mãe lá em São Paulo, aleluia, é crente, você é filha de crente, você é batizada, toma vergonha na tua cara e volta a congregar.
E falou, Zé, como encerra, não. E nós tinha ganhado um terno, tinha ganhado uma camisa, um monte de gravata, mas era muito grande o irmão, aleluia, que tinha dado. Eu falei, na onde nós vai achar um homem alto desse jeito? Aleluia, o irmão Ezequias voltou chorando, manifestando a promessa, empurrou a porta, aleluia, pregou o dedo na cara do Ibrahim e falou assim, olha, aleluia, você era de uma igreja evangélica e você estudava a Bíblia lá, aleluia, mas hoje eu não veio para estudar nada da tua vida, veio pregar nas claras para você, e você falou que você nunca mais ia para igreja nenhuma, e se tivesse que ir para a igreja de crente, o crente tinha que entrar dentro da tua casa com um terno, uma gravata, uma camisa, e dar aqui um sapato, não tem desculpa para você não congregar. Olha, eu precisando agora, tem mais ou menos 40 dias, irmão, no hotel, lá no Mato Grosso, e a glória de Deus me tomou, na hora, 2 horas da tarde, uma virtude me tomou, e o Senhor falou, vai congregar hoje. Aí comigo, dois operadores, falou, vai ter fanático lá do outro lado. Prega a semana inteira, nós vem para descansar e quer congregar hoje. Falei, você não atrapalha a minha visão, não. Se você quer ficar, vai ficar, mas que eu vou congregar, eu vou. Vamos pro hotel, tomamos um banho, falei, você vai ou não vai? Ah, vai ou não vai? Então tá bom, eles devem não me desanimar. Toma aí, põe depois o terno. Quando eu ia sair, espera que nós vai junto. Eu falei, então vocês não vão atrasar. Resumindo, fomos para a igreja. Chegamos na cidadezinha pequenininha. Irmãos, cheguei lá na porta da igreja, já o porteiro. Irmão, você tem ministério? Eu falei, tem. Falou, ó, então não atende o culto para nós hoje. Mas não dá moleza pro cooperador, não. Só não deixa ele não atender. Eu falei, deixa ele para mim, então. Entrei para dentro da igreja, fui lá no primeiro banco, saudei um por um. Falei, quem é o cooperador? Veio, dei um abraço nele e falei, irmão, estou aqui enviado de Deus, estou aqui cá atender o culto hoje. Tirei meu cartãozinho, mostrei para ele, tá bom. Ele começou aquele culto, mais ou menos umas 30 pessoas, mas que povo ruim no glória. O povo não dava glória por nada, podia oferecer até $100, não saiu $1. Ele começou, o irmão, de repente, cada um de nós é um defeito, viu, irmão? Defeito é o Senhor. E eu já estou com 60 anos de idade. Esse tempo de ministério, se eu não aprendi até hoje, eu não aprendo mais. Deus me deu um dom muito difícil, chamar pelo nome, nos batismos na Avenida da Mocidade. Irmãos, e eu estava lá pregando, de repente o Senhor falou, prega para o Eufrásio. Meu Deus. Quem é Eufrásio, Senhor? É o vizinho que está aí de cima da igreja. Virei, ô Eufrásio, você foi em Campo Grande consultar, gastou gasolina, gastou consulta, o médico falou que o teu filho está parado, que você vai morrer, tem que fazer mundiais, você largou um médico ao lado da tua casa, Eufrásio. Vem aqui, Eufrásio, eu vou te consultar aqui agora. Espantada, de repente, a virtude tomou a igreja, vem o homem vizinho da igreja, entrou ele, a esposa do filho, quando ele foi no pé da igreja, você levou ele cá para o pediu o batismo, resumindo, foi 40 dias. Agora essa semana o senhor me ligou. Irmão João, tá precisando de um porteiro, vai pôr o prazo. Coisa boa, nasceu falando. Essa obra é assim. Deus faz obra de lá. O Senhor sabe cada coisa bonita nessa obra. Não tem ninguém não, o bom é o Senhor. Ah, mas o dom da minha cabeça sou ancião. Você é ancião, você é diácono, você é músico. Enquanto o Senhor quiser. O dom não é teu. O dom não é meu, o ministério não é dos irmãos, o ministério é do Senhor. Está na tua cabeça enquanto eu for firme e fiel. Ah, mas eu não tenho ministério, eu sou uma irmã de banco. Você tem o ministério, salvação da tua alma. Enquanto você for fiel, a salvação está na tua cabeça. Se não tiver fidelidade, o Senhor tira a salvação. Então é um povo diferente. Você entrou alguém emburrado aqui hoje, está escrito na palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, vamos dar glória. Vamos dar glória. Vamos sentir Deus na alma. Senhor abençoa tanto nós. Ah, você vê, sai da minha casa, 800 quilômetros. Ah, mas veio de avião. E daí? Mas quando esse senhor está cobrando? Já recebi tudo. Vai receber de quê? Do Senhor. Irmãos, eu casei em 78. A piedade que fez meu casamento, não tinha dinheiro para casar. Hoje vai lá no andar, escolhe em qual quer voar. Entra na caminhonete, escolhe em qual quer andar. E quem quer? O Senhor, irmão. Ah, eu quero mais devagar, tem um. Ah, eu quero ir mais rápido, tem um. Ah, eu quero duas de uma bala, tem outro para voar. Mas só que Deus manda pregar. Tem alguém que está aqui que eu não posso te dar nada. Se dá uma bicicleta, você carrega o pecado na garupa. Você não tem estrutura espiritual para aguentar a bênção de Deus. Hoje Deus vai preparar alguém para abençoar aqui nessa igreja.
presença de Deus. Quantos que tem, que não tinha nada, vinha aqui, dava glória, orava, testemunhava. Deus abençoou, deu uma casa, deu um sítio, pois não veio aqui mais. Aqui bobeira naquele culto lá. Aqui bobeira os fanáticos, foi bom que não veio. Hoje quem veio aqui, você veio com necessidade. O forgado não veio aqui hoje não. E foi bom que não veio, mesmo. Deus vai arrumar glória para arrebentar. Hoje nós vai incomodar o inferno aqui hoje. Deus faz milagre, Deus faz maravilha. Será que a promessa? Alguém poderá dizer, mas eu não sou assim. Olha na mão, tem 5 dedos. É algum igual ao outro? Deus me deu esse dom de viajar. Já estou ficando velho, me semana em cima, o Cláudio Marcelo falou, e não vou na guarda de viajar. Ô, mas gente, o dia você é um velho. Eu falei, não, o negócio meu é da glória e de milagre. Eu não quero poder. Quem quer poder, mas pode. Mas tem que usar de alguém. Tudo bem. Enquanto eu puder correr, eu vou correr. Eu quero estar no meio de volta. No meio da irmandade, no meio do povão dando glória. Vendo maravilha, paralítico andar, mudo falar. Vou pegar um batismo na cidade de Itaperativa. Escuta essa aí. Irmãos, chegamos lá no batismo. O último batismo passou a prova, você não batizou ninguém. Aí o irmão pediu para mim lá, fui lá. Cheguei lá, começou o batismo. Aí o diácono chama Tomé, olha o nome dele. Falou, irmão Jonas, não tem ninguém para batizar. E ninguém pediu batismo. Quem pediu batismo quer batizar mais. Irmão, vai abrir batismo? Eu falei, Tomé, não estou nem aí. Vou abrir batismo, eu vou mandar bala. É o Senhor que vai fazer a obra. Abriu o batismo, Deus mandou uma palavra, irmão. Que doutrina. Deus vai ficar pau do ovo. E a doutrina para arrebentar. E quanto mais doutrina, o povo mais glória dá. Entrei no partido para colocar de novo. Ele falou, irmão Jonas do céu, você não bate bem, não. Não tem ninguém para batizar. Olha aí. Agora, se uma doutrina dessa, eu falei, não estou nem aí. Minha parte eu fiz. Entrei no tanque, irmão. Fiquei lá, cantou um hino. Não veio ninguém. Meu Deus. Cantou o segundo, não veio ninguém. Aí ele lá do quartinho, mas ela fazia assim para mim, ó. Falei, danado, pode deixar. Cantou o terceiro hino, ninguém. Falei, Senhor, entrei debaixo do balaio. Senhor, como é que eu vou fazer? Eu falei, cadê o dom que eu te dei? Senhor, pode chamar meu irmão? Pode. Ô, Marcela, pode vir. Cadê meu marido? Vem aqui, o Senhor chamou 3 pelo nome. A glória de Deus sobre a igreja. Na frente tinha 3 mudos surdos. E a irmãzinha faz a tradução. Pega a frente e vê uma bola de fogo, vem pelo um surdo, mudo com a promessa. E a igreja encapotou no glória. Deus chamou 31 almas. Quem vai perder a parada é o diabo, não nós. É ele que vai perder a parada. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, igreja, receba o valentim espiritual na tua alma. Não para brigar com esse braço da carne, mas com a tua oração. Com o poder que Deus vai derramar na tua. Nada de moleza, não. Não vem com choradeira aqui, não. Ah, tá difícil essa igreja. Ah, tá difícil, não. Porque você está com o pé na graça e o pé no mundo. Você está sofrendo demais. Mas hoje Deus manda dizer, vou te recolher para dentro de Jerusalém. Vem aqui para dentro. Vou te selar com a promessa, vou tirar a trava da tua garganta, vou te cortar o tronco do adversário e levou embora. Vou limpar o teu caminho. Vou mandar a depressão embora da vida de alguém. Mandar o espírito da tristeza, do desânimo embora. Se você puder agora, você dá. Se você não puder, escuta quem vai dar. Permita que Arquimedes dê boas notícias. Pôs a mão na minha cabeça, ninguém vai fazer isso mais naquele tempo, estou contando coisa de 50 anos, meio século atrás. E falou assim para mim, você vai ser auxiliar de jovens de novo em São Paulo. E você vai ser cooperador de jovens, vai casar com uma irmã de São Paulo, que é a Vani, que está aqui. Nós estamos casados há 45 anos. Você vai ser cooperador de jovens, depois você vai ser cooperador, e depois o Senhor vai te colocar no ministério de ancião, ajoelhado na casa dele, do lado da igreja de Fernandópolis.
sem barulho, sem nada, e me ensinou que era um caipira, que era eu e sou até hoje. Ser auxiliar de jovem da criançada daqui a 50 anos atrás. O que era casar com uma moça que nasceu aqui em São Paulo, que é o caso da Vani. O que era ser cooperador aqui de jovens. Cooperador de adulto e ser ancião. 2 horas ou quase isso ajoelhados, saí de lá chorando. E quero dizer para vocês que tudo isso aconteceu na minha vida. Nós temos 2 filhos, um genro, uma nora, 4 netos. Eu falei para vocês que meu pai é separado, por isso que tem que honrar sempre o pai e a mãe, por mais que ele seja destemperado, porque tudo tem um tempo. Meu pai ficou afastado de nós 50 anos. Eu mudei para cá sozinho, depois trouxe toda a família. E ele ficou lá. E o tempo passou. Em 1987 ele veio aqui. Perdão. Em 2017, eu não lembro muito bem, mas vou explicar para os irmãos. Um dia ele veio aqui em São Paulo, me procurou. Eu queria falar com você sobre o meu batismo. Batismo? Da igreja católica, o senhor perdeu seu batistério? Não, meu filho, eu quero me batizar na tua igreja. Já vivia com a mulher tinha separado, eu tenho 2 irmãos extras lá, fora os 6 que nós somos. E tinha lá um monte de coisa. Eu liguei para o meu ancião, eu já era ancião, mas nós sempre fomos ensinados a ouvir os mais velhos. Liguei para o Luiz Lassado, falei, Luiz, meu pai está ameaçando batizar. Ele falou, batiza ele logo antes que ele desanima. Mas não deu tempo, ele voltou para Fernandópolis. Mas eu fui lá 2 meses depois, atendi uma reunião da mocidade, e à noite teve um batismo. E Deus me deu a graça de batizar meu pai com 87 anos de idade. Tudo tem o tempo do Senhor. Vocês estão aqui. Era impensável na minha cabeça que eu fosse atender uma reunião no Brasil. Fui chamado, convidado rapidinho aí na sexta. E não ver aqui alguém se despedir para casar. Primeira vez que aconteceu isso, mas assim mesmo. Mas batizei meu pai e com 93 anos o Senhor o recolheu. Depois tive a felicidade de batizar meu neto com 12. Ele e o pai dele foram oficializados. E eu estou feliz. Então eu quero passar para vocês alguns conselhos e nós não vamos nos estender muito para não deixar vocês contrariados e com vontade de ir embora. Tem algo na igreja que é fundamental para vocês que estão começando a vida aqui. O respeito à obra de Deus. Se vocês forem felizes em não banalizarem, em não brincarem, não quero dizer que vocês não precisam, que vocês têm que ser fechados, não dar risada, não é isso. Não brincar, não é isso, nada disso. Mas não brincar e não fazer sátiras, brincadeiras de mau gosto com a obra de Deus. Se vocês tiverem o cuidado de zelar delas na vossa vida, não tem diabo que vai pegar vocês no meio do caminho. Se vocês tiverem cuidado e respeito com o ministério da obra de Deus, cooperadorzinho, aquele ancião lá é gravata larga, essas conversas de baixo nível, sabe? Aquele lá é pregador joia, aquele lá não sei como é que ele subiu no púlpito. Meu cooperador de joia, se eu depender dele, eu não vou para o céu. Tem coisa que o céu não escreve, mas o diabo escreve. Cuidado com o que você fala. Cuidado com menções que denigrem a obra de Deus na tua vida. Não que a obra de Deus será denegrida, jamais. Mas na tua vida. Por você fazer coisas que não combinam muito com a doutrina, ou não combinam quase nada. Porque parece que o que nós ouvimos hoje, e é uma pena, e nós temos que ensinar isso muito, e precisamos levantar a cabeça de vocês, porque se tem uma mocidade limpa e pura, e que dá glória a Deus, e que serve a Deus, e que ama a Deus, um pedacinho dela está no braço hoje aqui de tarde. Então a oração de vocês chega rápido. Pode estar desempregado, pode estar com problema, pode estar doente, não adianta, a vida é assim, vai fechar e abrir portas, mas manter-se de pé, na esperança de que Deus está te ouvindo
é dom de Deus. E esse dom vai cair aqui para quem está meio devagar aqui. Não é para vocês se espantarem de não ter uma despedida hoje aqui. É para vocês ficarem pensando. O Senhor não fecha a porta. O Senhor não paralisou o casamento. Mas vocês querem a minha opinião? Ela é pessoal, nem tem nada de espiritual. Pelo menos hoje vocês estão vendo que aqui as coisas acontecem quando Deus assina embaixo. No casamento, mas também quando acontece quando Ele não assina e o casamento dura 3, 4 meses. Por isso, se você tiver respeito à obra de Deus, amar os dons de Deus, que não é varar madrugada orando, não é varar madrugada fazendo isso ou aquilo, não é nada disso, tudo tem um tempero. Claro que há momentos na vida que nós ficamos orando e temos prazer, há exceções, mas não fazer disso uma regra, acordar tarde, depois não estudar, perder o emprego porque ficou orando a noite inteira e ainda falar que foi o inimigo. Foi nada, foi você mesmo que arrumou essa confusão aí. Tem que ter cuidado, assuma a tua postura, ore a Deus, não tenha vergonha de forma nenhuma de ser crente. Não tem. Vou contar um fato para vocês, bem rapidinho. Vim para São Paulo, o senhor abriu a porta, trabalhei numa firma, trabalhei em outra, lá em São Paulo. E eu lia muito, porque o meu chefe de lá trabalhava num banco chamado Banco Novo Mundo com 13, 14 anos. E o meu gerente lá morava aqui em São Paulo, foi transferido para lá, chamava-se Jaime Weinberg. Todo dia eu comprava para ele um Estadão e uma Notícias Populares. O Estadão era sério e a Notícia Popular era outro jornal. E quando ele terminava de ler, eu falava para ele, eu posso ler? Entrega ela para minha mulher, ela que resolve. Fui lá falar para a mulher, posso ler o jornal da senhora que eu gosto de ler? Pega no lixo amanhã. Todo dia eu ia lá no lixo, pegava, acredite, com 14 anos. E eu li o jornal de ponta cabeça quase. No fim, trabalhei nesse jornal durante 16 anos. Entrei como auxiliar de escritório C e saí de lá como jornalista profissional sem cursar numa universidade. Depois trabalhei na Volkswagen do Brasil como assessor de imprensa 13 anos. Depois trabalhei no Santander como chefe de uma seção de imprensa lá durante 13 anos e depois no Tribunal de Contas do município. Por que eu estou contando isso para vocês? Vocês podem se sentir diminuídos, porque hoje a concorrência é desleal. Tem gente que olha para nós e fala, você com essa cara, falando desse jeito, você nunca vai para frente. Com a palavra você vai. Não dei um piso para frente sem a palavra. E um dia, aqui numa churrascaria, já como assessor de imprensa, sempre fui motivo de alegria dos meus amigos. Conta aí, como é que é a igreja lá? E eu sempre tratando a maior normalidade. Fomos almoçar com um jornalista aqui e uns convidados, jornalistas do interior, a convite do Santander. Estamos lá numa mesa, 8 pessoas, uma mesa redonda aqui, não sei se era redonda ou era, numa churrascaria aqui na Rebouça. E conversa vai, conversa vem. Por isso que você não pode ficar nervoso quando você ouve bobagem. Não pode ameaçar a pessoa. Você está falando isso aí da minha igreja? O senhor vai te matar. Não mata. Ao contrário, ele vai salvar. Imagina o cara que tromba sozinho, bate no poste, mas Deus não mata ele. E eu estou lá. E conversava dali a pouquinho meu chefe, que até hoje é vice lá. E aí, Ark? E as minas lá? Falei, mina? Aonde? Minas? Aí você tem que dar uma de... As irmãzinhas daí, estão lá firmes, servindo a Deus. Tem alguma para nós lá? Falei, jamais sobra alguma coisa com o diabo lá. Muito difícil. Brincando. Aí vai, e eu não posso falar mais do que apareceu. Eu já tinha ido lá anteriormente e vi o teto, que eu achei maravilhoso, de uma madeira chamada amendoim. Teto. Eu não sabia que tinha madeira chamada amendoim. Chamei o garçom e falei pro garçom, eu vou mudar o assunto aqui, pensei comigo. Garçom, por favor, que madeira que é essa daí? Não tinha nada a ver com a nossa conversa. Ele falou, eu não sei, mas eu posso perguntar pro meu gerente. Aí o meu chefe, falar o nome dele aqui, que ele é meu amigo, Marcos, olhou pro garçom e falou assim, garçom, Ark, o que
tem a ver a nossa conversa com o teto? Garçom, não vai perguntar pro gerente não, que eu acho que ele não bate bem. Vocês sabem o que o garçom falou para ele? Falou, não, ele bate bem sim, ele prega para mim todo sábado no Jardim das Bandeiras. Aonde você estiver, a lâmpada do Senhor te iluminará. Então eu não quero fugir do que eu estou ensinando para vocês. Não banalize a obra de Deus. Trata ela, ou trate-a, com a maior seriedade possível. Com zelo, com cuidado. Em que bases? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde se ganha o temor de Deus? Prestando atenção nisso daqui. Sabendo usar isso daqui. Que tem sido o terror da sociedade brasileira. O WhatsApp, segundo uma ONG, Organização Não Governamental Sueca, já derrubou 2,5 milhões de casamento. Porque aqui se encontra velhos amigos, velhas namoradas e outras coisas que eu não posso usar o púlpito para não denegrir o avanço tecnológico. Mas o que eu estou pregando aqui não é sobre o avanço tecnológico, eu estou falando do mau uso daqueles que são irresponsáveis. Vocês têm tudo nos meios de comunicação hoje. Está tudo liberado. Dá para ver tudo pelo Skype. Dá para ter aqui. Dá para ter tudo. Dá para enganar, dá para contar a verdade, dá para ouvir uma palavra. Dá para ouvir uma pregação. Dá para buscar emprego por aqui. Pelos canais de informações, dá para fazer tudo aqui. Mas a igreja não pode. Não pode banalizar. Não pode brincar. Não pode acreditar em você. Eu acredito em mim. Eu sei até onde eu posso ir. Não sabe. Não tem um ser humano aqui dentro dessa igreja hoje que sabe até onde pode ir. Porque aquele que te tenta foi jogado de lá. Ele conhece todo. Enquanto viveu lá todo o segredo, depois disso ele não conheceu mais nada. Mas nos encontros que teve com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, muita gente sofreu. Jó sofreu por causa do encontro. Jesus Cristo sofreu porque veio salvar o mundo e foi tentado 40 dias no deserto. Lê essas coisas. E o Senhor te dá um recado aqui hoje. Preserve a tua dignidade aqui na igreja. Não se entregue para o moço. Não se entregue para uma moça. Não vai levando a conversa até um determinado ponto, porque depois fica gravado. Se não ficar aqui nesse, fica no dela. E amanhã ela pode torpedear a tua história. Ou você pode torpedear a história dela. Tome cuidado com a tua imagem, com o teu avanço na sociedade. Tome cuidado com o teu comportamento com amigos fora da igreja. Porque dentro da igreja já temos algumas tragédias, mas nós temos que valorizar a importância do perdão aqui dentro. Mas lá fora é cruel. É muito cruel. Na escola é uma crueldade. A droga vai avançando não lentamente. Agora ela já te estragou. A bebida alcoólica começa com um pequeno, começa com outro e vai e não tem mais jeito. Fui atender uma Santa Ceia. Num bairro ali da zona oeste onde eu moro, um pouquinho mais para frente, às margens da Bianhangué. Terminei a Santa Ceia, parei ali. Uma família me esperando. Pai Jesus Arquimedes, lembra de mim? A moça, a mãe falando. Falei, não lembro, irmão, estou ficando velho. E eu andei no teu Fusquinha, quando você buscava as crianças de porta em porta lá no Jardim Dário, em Osasco. É mesmo, como você chama? Fulano, você que é meu marido. Essa menina é minha filha, esse daqui também é. Posso te dar um abraço? Pode, dê um abraço no marido, nas crianças. Parei aqui para pedir oração por irmão. Pode pedir, irmão. Eu tenho outro filho, é mesmo? Tem 16 anos. Cadê ele, irmão? Agora ele está na Cracolândia. Falei, você está brincando, tá lá. Mas quando você atendeu uma reunião, você conta. Ele gostou de uma menininha, a menininha esnobou ele. Vocês sabem o que é esnobar? Humilhou, brincou e chutou. Ele ficou triste, encontrou uns amigos numa esquina aqui do colégio, deram para ele a primeira pedrinha de crack, nunca mais saiu de lá. De 3 em 3 meses volta sujo, arrebentado. Toma um banho, fica aqui 3, 4 dias, volta para lá de novo. Irmão, eu chorei, porque nós temos filhos. Tem neto. O Senhor te avisa hoje aqui. Cuidado com quem você namora. Cuidado em que mão, moças que estão aqui. Eu fico feliz que eu pensei que tivesse menos irmã mocidade, mas hoje
tem um grupo e vocês vão prestar atenção. Moças e moços, preservem a vossa imagem. Cuidado. Eu não vou ficar pregando aqui, ou orientando vocês. Cuidado com roupa, cuidado com isso, cuidado com sensualidade, que nós já fizemos muito isso. Mas eu quero alertá-los, ou alertá-las primeiro antes deles. O temor do Senhor vai fazer você criar gerações para sempre aqui na igreja. Porque a história da nossa vida, homens, vai estar na mão de vocês. Aqui minha esposa, sem ela, eu jamais subiria aqui. Sem meus filhos. A história, não que vocês vão mandar em nós, é que vocês não subirão aqui. Mas o conselho de vocês subirão aqui. Os conselhos subirão aqui com o ancião, com o diácono, com o cooperador de jovens e com o cooperador. Então vocês, moças, têm um trabalho espiritual tão mais importante de quem sobe aqui, porque alguém subirá aqui pela tua oração. Você vai ver teu filho pregar. Minha mãe me viu batizar os netos dela aqui. Ela não viu eu batizar meu pai. Era morava separado. Eu fico imaginando que quando eles se encontrarem lá no céu, ela vai levar o maior susto. O que esse cara está fazendo aqui? Mas foi Deus que chamou ele. Entendeu? Então Deus vai fazer na vida de vocês um papel fundamental. Viver e trabalhar na obra de Deus. Com educação, com cuidado. Sem ameaças. Sem cobrar nada do Senhor. Não cobre nada de Deus, Ele não deve nada para nós. Nós que devemos um monte de coisa para Ele. Ore para Deus preparar o teu namorado. Ore para quem te faz proposta injusta. Ore para o teu casamento. Você vai casar na doutrina, o Senhor vai te preparar. E eu vim para cá, pobre, tinha um paletó preto. Bom, pobre eu sou até hoje, mas naquele tempo eu vim pior aí. Mas, paletózinho preto, uma calça de Nike, lavava, punha em pé, secava, pulava dentro. E saía com aquela. Vivia aí na Vila Pompeia, sem dente, sem dinheiro, morando na casa dos outros. Mas vocês pensam que eu era infeliz? Um dia uma irmãzinha perguntou para mim, como você consegue rir sem dente? Eu falei, é só você lembrar que não tem eles. Se você não lembrar, perdão, é só você não lembrar que não tem eles. Se você lembrar, você não dá risada. E eu dava risada. Eu era um pobre feliz, nunca tive problema com isso. Quando eu fui casar com a Vani, tá aqui sentadinha. Minha sogra me chamou e falou, você vai casar com ela? Vou. Banguelo, não. Me matriculou num dentista lá na rua Xiringue, na Vila Hamburguesa. E quando eu pus a minha ponte, que eu casei, imagina quem mais sorria no meu casamento. Eu. Feliz. Porque tudo acontece com o tempo. Ainda mais para quem foi criado, igual nós ouvimos aqui hoje. Não amaldiçoe a tua história. Não pense em suicídio. Não acha que não vai encontrar dentro da igreja e vai achar um lá fora, vai trazer, ele vai batizar. Ele vai acabar com a tua vida. Quem batizou aqui por interesse não permaneceu. Tem aqui um rei de Israel que foi escolhido pela mãe, chegou, impressionou Davi e colocou ele. Ele, inteligente que era, ajoelhou e foi sincero. Me ensina a entrar e sair no meio desse povo, Senhor. Porque ele falou, foi minha mãe que me empurrou aqui, ela não sabia como é que eu era. Me ensina. O Senhor visitou ele na hora. O Senhor falou, você vai ser o mais inteligente. Não teve um homem antes dele nem depois, além de Jesus Cristo, que foi inteligente no reinado, que era Salomão. Cresceu. Teve lá, de cara, teve uma decisão lá de separar uma criança no meio. A dona da mãe, a dona da criança, na hora falou, não, é meu sangue, deixa inteiro e dá para outro. Leva. Foi sábio e entendido. Ouça aqui, moços, vocês que estão começando. No final da vida, olha o final da vida. Ajoelhou diante de outros deuses. Se vocês forem procurar em Eclesiastes, você vai ver ele já perdido, buscando. O que é isso? O que é aquilo? Tudo isso é vaidade, tudo é aquilo. Percebe-se que não tinha mais resposta. Caiu no colo das mulheres, ajoelhou diante de Deus. Perdão, se afastou de ajoelhar-se diante de Deus. Ajoelhou-se diante de outros deuses e perdeu o rumo. Só não perdeu a promessa dos profetas
porque o Senhor tinha falado que da casa de Davi viria nosso Senhor Jesus Cristo. Então a promessa do Senhor sobre a tua vida eterna é dele. Mas segura ela. Segura. Se tiver uma proposta para você pecar ainda nesse fim de ano, corra dela. Se tiver, aleluia, alguém te agraciando, uma florzinha, uma mensagem, uma foto, e vai por aí afora, fuja dele. E se ela for uma moça interessada em outra moça, fuja dela. Se houver tempo, dá um conselho. Mas se não houver, fuja, corte a amizade. Tem aqueles que nos idolatram, porque nós somos anciãos, somos conhecidos, idolatra o dom, idolatra tudo, ora para nossa mulher morrer, para ela casar com nós. Está cheio disso na igreja. O que nós temos que fazer? Orar para que esse espírito vá embora. Alguém falou assim, você não deve falar isso na igreja. Nós temos que orientar vocês sobre isso. Homens que estão aqui, jovens, eu vi hoje a simplicidade dos testemunhos aqui, encheu meu coração de alegria. Qual é o papel de vocês? Qual é a alegria de vocês? Estava sentado aqui no Brás um dia, do lado do meu irmão, e levantou um mocinho, igual esse mocinho levantou aqui agora. Eu vim lá de Mutum, na Bahia, eu não entendi muito bem a cidade. Estou contente de conhecer o Brás, que maravilha. O irmão do meu lado, viu o irmão falando, eu não vou falar a cidade, falou, isso é testemunho? Eu falei, não é para você que nasceu na região de Osasco, você nem aqui nasceu. Mas para nós que estamos do interior, vir aqui é tirar uma foto do púlpito. Ou então do lado dele. Ô irmão, me perdoa, não tem nada que perdoar. É que é alegria mesmo. A nossa alegria está aqui. A nossa alegria é dar glória a Deus. Vocês estão na comunhão de ficar uns minutinhos aqui no final. Quem sabe o Senhor sela alguém com a promessa. Quem sabe Deus sela algum moço que vai ser ancião e diácono aqui amanhã. Vocês estão nessa comunhão? Dá um amém bem gostoso. É nisso que vocês têm que pensar. É no crescimento na doutrina. Sem se afastar da escola. Sem se afastar da universidade. Isso pode. Tem FIES. Tem ProUni. Tem um monte de coisa. Daria para dar 1000 conselhos. Mas vai estudando. Aprenda a língua. Nós temos que ensinar isso. Eu ensinava aqui. Até que um dia... Não, aqui não. Aprenda mandarim. A obra de Deus ainda vai chegar lá. Imagina. Lá na China. No fim eu não vi meu genro e a minha filha morando lá 5 meses na China, depois de 20 anos ensinando ele. E está lá a obra de Deus, tem meia dúzia lá, mas está lá. Procure crescer na vida profissional. Mesmo que você seja pobre, não tem problema, vai atrás. Hoje dá para ir atrás, dá para aprender até uma língua de graça via internet. Dá para encontrar um irmãozinho lá em Miami, outro em Londres, um no Japão, outro na China. Dá para conversar com ele se ele saber mandarim, se ele souber inglês, se ele souber espanhol. Troca a conversa, vai trocando. Me ensina daí, eu te ensino daqui. Eu tenho um amigo na Espanha que estava aprendendo alemão e já está quase falando alemão. É um engenheiro, congregou muito aqui comigo. Mocinho novo, ainda não se casou, esforçado. Peça para o Senhor te ajudar. Por quê? Olha a obra de Deus crescendo. Quase 22.000 congregações, 4.700.000 batizados de 1932 para cá, em mais de 80 países. Vocês acham que nós vamos ficar fincados aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil? Quem de vocês veio aqui hoje que imaginou que tinha crente aqui pendurado no poste lá fora, tudo cheio, e você está aqui numa multidão amena, tranquila? Quem é você? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Qual é o recado que Ele tem para você aqui hoje? Qual é o selo que Ele vai te dar aqui hoje, que esses conselhos vão se cumprir na tua vida? Que filho você vai batizar? Que neto você vai batizar? Que família você vai atender na obra da piedade? Pense nisso. Pense nisso. Ah, mas é Deus que dá. Pense nisso. Olha, não vai lá trazer desgosto para o cooperador. Levanta com a palavra na reunião. Coitado do cooperador jovem, nem consegue levantar, porque você não deixa. E vai lá, tudo. Há pouco tempo atrás, eu tenho muita preocupação com a condução do culto. Pelo menos essa... E olha que eu escorrego. E eu recebi uma carta em cima do púlpito. Nunca falei isso lá. Irmão, o irmão está orando muito na igreja. E tirando a liberdade dos irmãos orarem. Desse jeito. Se o irmão continuar assim, eu vou ter que denunciar o irmão lá. Falou lugar. Eu vou esperar um pouquinho. Aí eu olhei.
Fiquei pensando, falei, e não é que o sujeito está certo? Por que ele estava certo? Porque nós estávamos tendo e estamos tendo problemas. Eu comentei uma vez com você que estava lá, não sei se é com o Paulinho. Uma pessoa orando lá, fora do controle, brigou, bateu, xingou. Então nós nos organizamos o ministério para evitar tragédias. Olhei o nome da carta, guardei na Bíblia. Um dia eu fui buscar minha documento lá de cidadania espanhola, que eu consegui ali na Espanha, mas consegui aqui no consulado. Peguei o GPS, peguei a carta e olhei, e foi dar num determinado lugar que eu não posso dizer para vocês. Não falei nada para não agredir ninguém, mas continuei cuidando, e enquanto estiver aqui, vou cuidar da obra de Deus e do zelo com a irmandade. Por isso, moços que amanhã estarão no ministério, cuidado com amizades alegres, bandalheira, foto, numa churrascaria, num barzinho, depois do culto, ainda mais agora que o culto acabou toda noite, no domingo, bebendo uma cerveja, fazendo graça. Uma foto, antigamente você tirava uma foto, se sumisse com negativo, adeus, não tinha mais foto. Hoje ela está cravada para sempre. Uma foto de você, com uma bebida alcoólica na mão, fazendo farra num boteco, num bar, ou numa churrascaria, ela fica para sempre. E quando o teu nome começar a ser ventilado, que alguém fala que tudo é segredo, eu sei que é, mas ventila, porque o Senhor já sabia, e você vai lembrar disso, que quando Elias ia ser tomado pelo Senhor, eles iam passando, Elias ia na frente, e ia passando, e alguém chegava, você está sabendo que o Senhor vai tomar Elias de ti? E eu pensei, calai-vos. Todo mundo sabia, todo mundo dos profetas, mas ninguém abriu a boca, só ficou olhando. E ainda foram procurar ele lá por 3 ou 4 dias. Então vai ter segredos. E se você expor o teu corpo, expor a tua fantasia, se você se aglutinar mesmo com irmãozinhos que perdem o controle, principalmente numa bebida, principalmente num casamento, principalmente num lugar onde, me perdoe a expressão, que tem a dança, você vai perder o rumo. E o Senhor me mandou aqui hoje para dizer para você, não perca o rumo. Está na comunhão com isso? Não perca o rumo. E Deus vai te guiar. Por isso que coisa simples, que nós já fomos detonados por isso. O irmão sempre falava para não pegar carona. Isso daí não é coisa de antigo? Eu falei, mas se é coisa de antigo, por que você acha que o diabo é novo? Você dá uma carona hoje, dá amanhã, você vai contando o teu segredo, ela vai contando o teu segredo, e um dia quando você vê, você nem sabe a rua da igreja mais. Irmão, tem misericórdia. Não podemos ter amigo? Podemos. Não podemos trabalhar e ter que sair junto? Podemos. Mas lembra do conselho. Lembra do teu papel aqui na igreja. Aqui poderia estar, por exemplo, em outras igrejas, 3.000, 4.000, em outras igrejas 500, 400, 100. Não interessa. O que hoje está ouvido aqui, Deus tem um projeto na tua vida. Então não suje a tua história. Não bagunce a tua história. Respeito total à obra de Deus. E ao ministério. Fique perto dos velhos. Deus me livre. Meu ancião é de uma ignorante. Fica perto dele. Mas vou aprender muito com ele. Claro, inclusive você vai aprender o que não se deve fazer. Porque a revelação do Espírito Santo vem para quem ele quer. Mas tome cuidado, respeite o ministério, que amanhã você vai ser do ministério. Respeite, tenha cuidado, zela, ajuda. Não fala mal, não compara. Vocês que vão ser cooperador de jovens e menores amanhã, comportamento no primeiro banco de vocês. Viu, moças, vocês que serão as esposas deles, presta atenção. Fica aqui, ele descobre que o cooperador dele tem menos dom do que ele, a irmandade também descobre de cara. Ou então vem um visitante que ele sabe que o visitante arromba lá no santo culto. Ele fica cutucando o cooperador dele. Olha, Deus preparou esse irmão, glória a Deus, aleluia. E quando o cooperador dele levanta, ele abaixa a cabeça e não faz nada. E eu pergunto para vocês, vocês falam sim ou não? Esse homem vai ter sucesso no ministério? Não escutei. Nunca. Se ele não respeita o que está em casa, ele vai respeitar o resto? Carrega teu cooperador no colo.
Carrega teu ancião no colo. Não para fazer média. Não para subir de cargo na igreja. Não é isso. Não dá vontade. Eu não lembro que meu pai me deu um beijo. Mas a minha mãe, quantas vezes eu tive vontade de carregar ela no colo de tanto amor que ela teve conosco. Como se ama o teu pai e a tua mãe, ama o ministério. Cuidado com ele. E se você vir alguém do ministério no erro, não seja um traidor da obra de Deus. Está lá em Noé. O menino lá viu ele bêbado, veio correndo contar para os irmãos. Os dois irmãos inteligentes espirituais pegaram um lençol, um na ponta, o outro na outra, e cobriram a nudez de Noé. Aqueles tiveram sucesso na história. O outro perdeu tudo o que podia ter ganho por ter um pai que construiu uma arca para salvar uma humanidade. Leva isso. E vocês estão pensando, eu serei rápido aqui, para não, 4 horas mais ou menos nós paramos aqui, ó, 4h15, vamos acabar o culto, a reunião muito tarde não. E vocês imaginam, olha para cá por favor, vocês que dão o ensino, vocês imaginam o que Deus vai dar para vocês pregarem amanhã? Vocês imaginam isso? E eu não tenho condições de imaginar. Tem anciãos aqui mais velhos do que eu que também não têm condições. Mas a linguagem será outra, a revelação será única, a fonte Espírito Santo. Mas teremos aqui gente ultra conhecido da história, da teologia, do conhecimento, da ciência, de não sei o que, da política. Quando você subir no teu púlpito e tiver lá um indivíduo dessa forma que foi lá para criar um drama na igreja, o Senhor vai converter ele pela tua boca. Pode escrever isso daí. Está escrito. Não estava lá, saiu com toda a corda lá, bravo, bruto, estúpido. O Espírito pegou ele. Não tem ninguém lá que saiba tocar harpa? Tem. É um menino lá, chama Davi. O nome dele já estava na história. Entrou tocando harpa, gerou e deu para nós nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso se preparem para o futuro, queridos. Se apropriem da oportunidade que Deus te dá. Eu sempre escrevo alguma coisa para trazer aqui, mas não consegui hoje, então, por isso que eu estou com o meu celular aqui olhando uma mensagem que eu mandei para mim mesmo, para não esquecer. Valorizar os cultos. Não faça bagunça no santo culto. Não brinque no santo culto. Quando levantar um irmãozinho aqui, complicadinho, ele fala baixinho, velhinho, 80 e poucos anos, 90, levanta até aí para você escutar o que ele vai falar. Levanta, não vai. Ah, o meu irmão da minha preferência, lá sentado com um monte de dom, levanta esse velhinho. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não caia nesse erro. Fica quietinho, porque se o teu ouvido não ouvir o que Deus dará na boca daquele velhinho, pode sair daqui contrariado. Mas você vai se alegrar que a tua alma vai registrar o que o ouvido não ouviu. Pode escrever isso daí. É certeza. Leva essa igreja, leva esse véu. Hipoteticamente, no caso do véu, se bem que você deveria ter na bolsa de vocês um véu e pelo menos uma biblinha pequena, alguma coisa, e levar na escola, levar no trabalho e não arredar dele. Mas o cabelo está no lugar do véu. Receba esse conselho hoje em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor vai te dando condições. E valorizando o santo culto, você vai cantar com alegria. Você vai orar com alegria. Você vai ouvir o que nós ouvimos aqui hoje com alegria. Eu estava pensando aqui, eu não dou liberdade para a mocidade testemunhar? Claro que eu tenho que dar. Eles testemunharam bonito. Outro veio aqui só para conhecer o Braz. E está levando uma promessa que ainda pode subir no púlpito lá na Bahia. Sabe como são as coisas? Nós nunca sabemos disso. Você pode estar aqui hoje, será que eu vou casar? Claro que vai casar. Se eu casei com a Vani, imagina se você não vai casar. Sabe? A vida é assim. O Senhor vai preparar. Tudo tem o tempo certo. Não avance o sinal. Não passa por cima. Não reclame de nada. Saia lá fora. Conversa um pouquinho. Leva sempre um papelzinho com o teu e-mail. Aquele que é de graça lá, o Gmail. Que não está dando nem para pagar direito. Então põe o de graça. A Vani fala para mim, para de pagar isso daí, faz isso daqui. Mas por enquanto estou pagando, às vezes até ela que ajuda. E sai lá fora, conversa. Uma irmãzinha deu uma olhadinha para você, corre atrás. Paz Deus, eu conheço a irmã. Não conheço. Põe meu papelzinho, liga para mim. Compra uma balinha de hortelã para ela não desmaiar na hora da conversa. Mau hálito já derrubou casamento de antigo. Mas isso não pode ensinar na igreja. É aqui que nós temos que ensinar. É aqui que vocês vão aprender bom comportamento também.
E Deus vai cuidar de vocês. Então o respeito a um santo culto te traz felicidade. Vou dar um exemplo para vocês. Estava numa igrejinha de Osasco, um problema no meu trabalho enorme. E eu sempre clamo a Deus para o Senhor me ajudar, porque parece que é uma prova atrás da outra, e negócio de trabalho. Estou lá. Estava com registro no Ministério do Trabalho, que não saía de jeito nenhum. Está lá um velhinho. Para escutar o velhinho, tinha que fazer uma ginástica. Mas eu escutei. Ele estava sentado, eu estava aqui, nós sentávamos aqui, as irmãs aqui. Ele parou, olhou para mim. Você está pensando que aquilo lá não vai dar certo? O Senhor te diz, vai dar certo. Aquilo que eu fui buscar ou nem fui buscar, veio na mente na hora, e aí ele entrou na palavra e continuou. E o Senhor deu o que eu precisava. Por isso, avance na tua educação, avance no teu conhecimento, avance na luta e tenha do Senhor a certeza que Ele não vai te desamparar no meio do caminho. E quero dar outro conselho para vocês, para depois cantar o hino e entrar na palavra. Parece, quero voltar no começo, que houve, que está havendo, é o que algumas pessoas falam, uma grande abertura para a modernidade na igreja. É isso que nós ouvimos. Às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho. Parece que as roupas de vocês hoje é de um avanço que preocupa. Parece que os nossos irmãozinhos aqui com os cabelos espetados para cima, alguns já querendo vir tocar aqui com barba rala e outras coisas mais, parece que a coisa vai avançando. Não vai. Se você for pegar os irmãos lá atrás, o número e as situações, e me perdoe, eu fiz um levantamento disso, mas ele está muito precário e eu não quero falar, mas eu faço levantamento, porque eu conheço o negócio de fazer levantamento. Mas se vocês forem ver lá atrás, tinha a mesma coisa. Se vocês forem ver a Roma antiga, era um desastre, tinha cristão lá, e foi lá que Paulo e Pedro acabaram falecendo. Se vocês forem ver hoje, com milhões de irmãos entre nós, o número daqueles que banaliza a obra parece que inexiste diante de tanto fervor e tanta glória que nós recebemos. O grande problema de hoje são os meios de comunicação. Então o que vocês devem ter cuidado? Por favor, queridos, eu quero tratá-los como se fossem meus filhos. Defenda a obra de Deus. Não defenda no chute nem na pancada. Defenda na educação. Defenda na hora da bebida. Defenda na hora de te buscar na porta da igreja. Você não vai entrar? Não, não vai entrar não. Se você quiser, eu batizo para casar. Não, amor, ainda chama o cara de amor. Pula fora disso. Dentro da igreja tem o irmão que vai te fazer feliz. Dentro da igreja vai ter a irmã que vai te fazer feliz. Olha a importância de valorizar um culto. Aonde você vai um dia pode estar lá teu marido ou tua esposa. Orem a Deus por isso. E Deus vai dar para vocês a alegria de não perderem o brilho da doutrina. E dentro desse escopo eu quero passar para vocês. Espero que o Senhor me repita isso, se caso for eu que vou pregar a palavra. Nunca faltará a inspiração e a revelação do Espírito Santo na obra de Deus. Pode vir lá de trás, onde Deus trabalhou. Lá com os profetas, depois, primeiro juiz, ou depois, primeiro juiz, depois os profetas, acho que foi, e depois o Senhor Jesus Cristo. Não tenho muita certeza disso, mas essas três fases nós vimos, está escrito. Até hoje, ninguém conseguiu arrombar a porta do céu. Ninguém conseguiu. Por isso, que daqui para frente, o que foi pregado lá atrás são as bases para o teu salto lá na frente. Quisera que o Senhor pudesse me dar 2 minutinhos de inspiração para você imaginar o que você vai pregar, quem você vai ajudar, para quem você vai orar, que espírito você vai orar, que você vai expulsar sem público em volta para ficar dentro. Não, irmão, tem alguém tomado por inimigo eu não posso ir agora, mas avisa aí que eu vou fazer uma oração aqui agora. Ajoelha lá e o anjo vai lá. Vai embora. O homem não ganha glória e os céus são aplaudidos. Leva isso na tua vida. Você vai passar isso para tuas crianças. Você vai passar. Imagina vocês aqui hoje. E eu imaginei quando era solteiro. Imagina vocês aqui hoje, mocinhas novas, bonitas, belas, com ou sem instrução.
mas que vão avançar, vão fazer um monte de oportunidade na vida. Imagina vocês vendo a sua geração aqui dentro. Imagina vocês vendo aqui os meninos de vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Imagina você trazendo a tua criança aqui. A ti, Senhor, levanto a minha alma. E um dia eu vi um irmão pregar sobre: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Eu morri de inveja dele. A coisa mais linda do mundo. E eu não saía da frase. Ele navegou, foi para o céu e voltou. E está tudo aqui dentro do coração. Queridas filhas que estão aqui, preservem a vossa dignidade na igreja. Se você tem algum amigo que usa droga, não jogue ele na lata do lixo, mas abre caminho da salvação para ele. Nós conhecemos gente que lida com isso. Se precisar de alguma informação, nós uma igreja não tem clínica, mas nós podemos orientar como chegar numa clínica. Pode falar comigo, eu assumo a responsabilidade de falar isso. E você cuida, mas ore a Deus. Escape do vandalismo das coisas santas. Começou com piada e com obra, sai fora, não é para nós. Sobre a igreja. Igreja não é piada, igreja é salvação de alma. Começou com brincadeira, com copo de cerveja na mão, igual nós já vimos, e falando da obra de Deus. Não é legal. Pelo amor de Deus, nós não somos atrasados, mas não é legal. Fui almoçar com um camarada no Estadão, tinha um restaurante, tem até hoje lá, trabalhei lá. Ele pediu lá um frango, não vou falar o nome do frango. E eu não sabia que o nome era aquele. E trabalhava em jornal. Chegou, eu falei: imediato. Que frango? Ah, é o sangue. Não posso comer. Você está louco? Não estou louco. Nós não comemos coisa com sangue. Ele não aceitou. Falei: você vai ter que aceitar. Primeiro eu vou trocar o prato. E depois eu vou te explicar. Depois eu expliquei para ele. Ele falou: continua não entendendo. Eu falei: as coisas santas são para poucos, apesar da tua inteligência. E continuamos amigos. Hoje ele é um grande empresário aí da área de comunicação. Mas cuidado, não tenha vergonha de falar: eu não posso. Ah, você nunca conheceu? Não posso, eu sou crente. Se nessa idade, vamos arrumar umas minas. Que arrumar mina? Não posso, sou crente. Vou conhecer minha mulher no meu casamento. Vou conhecer meu marido no meu casamento. E vocês serão felizes. Não tenha vergonha disso. Cuidado, muito cuidado com pequenos detalhes na obra de Deus. Outra coisa que eu já repeti, vou repetir, e tenho que repetir, enquanto puder subir aqui, vou repetir. Risadas e humilhações na igreja. Nós temos gente aqui de altíssimo nível, vocês sabem. Nós temos desembargadores, nós temos juízes, nós temos milhares de advogados, nós temos grandes empresários, micro e médios empresários. Nós temos gente que nem olha pra gente, nós temos gente que abraça a gente, nós temos gente que entra aqui com fome, e tem gente que entra aqui com dinheiro na poupança e nem fome ele sente mesmo, e não tendo comido nada porque ele sabe que vai comer depois. Tem todos os níveis aqui. A maioria que está aqui, nem todos, está debaixo, a maioria, aleluia, da inspiração e de um teto conhecido como inspiração e revelação do Espírito Santo. Quando você estiver aqui, o Senhor vai te ajudar a viver a tua vida, a lutar pela tua vida, a buscar a tua vida, a buscar os teus valores. Por isso, nós sempre vamos passar para vocês: não brinquem com o pecado. Não brinquem. Ainda tem pecado de morte, prostituição, ir contra Deus. Não tem saída. Ah, não, melhorou, mudou. Não vai mudar nunca. Vai continuar o ensinamento para você se chegar perto do Senhor. Leva isso no teu coração e não é ter medo, é ter responsabilidade. Tem um monte de moço aí fora que podia sentar aqui na frente. Tem moço aí andando. Vamos ficar aqui que é rapidinho. Depois, quem sabe essa é a reunião que vai mudar a tua vida. Sirva a Deus com cuidado. Por isso que nós vamos ficar sempre aqui lutando e falando e repetindo. Não tenha medo de ser feliz na igreja. Você pode se comparar com quem? Não tenha medo de ser feliz aqui. Porque o Senhor vai te ajudar você a ser feliz. E o que é ser feliz? Respeitar, por exemplo, um santo culto. O que significa isso? Levanta o irmãozinho aqui, numa reunião. Ele é gago. Ou então ele tem um olho torto. Ou então ele tem um problema na mão. Ou então ele vem aqui andando com dificuldade porque teve uma paralisia.
Vocês imaginam um gago testemunhando, ou uma irmãzinha que tem dificuldade de falar, e vocês ajudando ela aqui? Ela não fala. Tem até, a sociedade já sabe. Você imagina um irmão aqui sem dente, testemunhando e você dando risada dele? Uma irmã aqui, essa irmã, ela já vem nessa reunião com o mesmo, faz um mês que ela está com esse vestido. Junta um grupinho e dá um vestido novo para ela. Junta vocês aí, dá um vestido novo, dá um sapato novo. Faça isso. Eu estava numa igreja, as irmãs olhando, ficava desse lado. Entrou uma mocinha na hora da testemunhança, rapidinho, ia começar a palavra. Entrou correndo e pediu licença e entrou. Uma irmãzinha que estava na ponta fez assim, tapou o nariz. Quando eu vi aquilo, irmão, não vou falar para vocês que eu enfureci porque eu estava aqui em cima. Falei, mas como é degradante o ser humano. A irmãzinha sentou. Tem gente que vem direto do serviço. Tem gente que vem correndo do trabalho. Não deu nem tempo de passar, se tiver dinheiro para passar um desodorante. Não deu nem tempo do irmãozinho ir lá, escovar com o dedo o dente para não entrar lá com o mau hábito, porque não teve um tostão nem para comprar uma bala de hortelã. E a irmãzinha tapou o nariz. Não faça isso. Se você tem um perfuminho aí, passou uma irmãzinha cheirando e sentou do teu lado, você fala, não vou aguentar. Você vai. Pega o teu tubinho do que é que eu falei, perfume, passa no C. Posso passar no C? Passa ali. Gostou? Deus te abençoe. Quer meu vidrinho? Ah, não, estou sentindo de te dar, leva. Deus vai libertar ela. Ela vai se sentir honrada. É uma coisinha tão pequenininha. Por que eu conto isso? Porque um dia o irmão estava sentado, eu escutei isso numa igreja aqui na Zona Sul. Sentado do outro, olhou no pé do irmão. Irmão, vamos lá no banheiro comigo. O que, irmão? Banheiro, lá fora. Vamos? Que não se calça. Tal. Então vamos lá, irmão. Foi lá fora. Eu senti de dar meu sapato pro irmão. Você está doido, irmão? Sente, irmão. Tira o teu bloco. Quando tirou, o sapato não tinha sola. Era um papelão. Tudo isso. E o sapato do irmão, que era de uma formação. Não vou falar para vocês que era cromo, que eu não tenho certeza. Eu só sei que o rapaz lá veio com o sapato do irmão todo estropiado. E o irmão entrou com o sapato novo do irmão falando em língua dentro da igreja. Um sapato não muda? Uma bala não muda? Um vidrinho de perfume não muda? Vou dar um exemplo para vocês bem rapidinho. Deixa eu ver. Ih, já passou, falei que era 4 horas. Fui no evento em Brasília com o meu chefe, nós trabalhávamos no SBT, e eu conheci, nós trabalhamos junto no Estadão. Ele me convidou para lá, eu fui lá. E ele ia organizar e ficou de eu fazer um discurso lá. O que você quer que eu fale? Isso, tá bom. Estou lá me arrumando, ele entra no meu quarto lá no hotel. Tá pronto? Ah, só falta pôr grava. Mas você vai com essa camisa? Eu falei, você tem essa? Mas com essa camisa? É, essa aqui eu atendi o culto com ela já na igreja, lá tinha mais gente do que tem aqui. Você não vai com essa camisa não. Então você me dá uma camisa. Ele voltou lá e me deu a camisa. Pus a camisa dele, não gostei muito da camisa, mas é claro que era melhor que a minha. Pus a camisa, pus a gravata e fui lá, fez lá. Era uma palestra rápida. E falei, vocês têm que se preservar, cuidar, com atitude. Vou dar uma contar para vocês a atitude do meu amigo Marcos aqui. Hoje eu estava lá com a minha camisa, ele entra no meu quarto e olha na minha camisa e fala assim, você vai com essa camisa? Falei, vou. Mas essa camisa é muito feia. Falei, então me dá a tua. Ele foi lá e me deu essa camisa dele. Mas o que eu falei para eles, o que eu estou falando para vocês, ele não tinha condições de falar nem como meu chefe. Todo mundo me aplaudiu, foi maior eu. Na hora de ir embora, ele falou, devolve minha camisa. Falei, agora não, agora ela é minha. Por quê? A pessoa vai pela camisa, não vamos ser relaxados. Não vamos ser todos. Eu não vou entrar aqui, a Vani fala que meu paletó fica para trás, então tem que ficar toda hora chacoalhando ele para frente, porque eu estou com um problema. Mas é assim mesmo, nós vamos aprendendo. A vida é assim. Mas tenha respeito com as pessoas. Então tenha respeito aqui, respeito com as pessoas que testemunham aqui. Tenha respeito com a pessoa mal vestida. Você está observando na tua reunião que tem uma moça mal vestida? Um moço mal vestido combina você. Vamos passar por diácono. Que passar por diácono? O diácono tem revelação própria. Junta um grupinho. Eu já ensinei isso 500 vezes. Vai repetir sempre. Vê a medida do irmão. Leva para ele um terno, uma gravata, roupa de banho. Leva um sapato, descobre tudo dele. O que ele veste, quanto... Está notando que ele não tem dinheiro?
Faz um grupinho pequeno, dá um dinheirinho para eles, sair, comprar uma bala, tomar um sorvete. Vou dar toda semana? Não, meu irmão. Os sinais do Senhor acontecem aos que crerem. Nós não pedimos sinais todo dia. É uma vez ou na outra. Mas lá na aflição você vai lembrar do antigo sinal. Virá outro na tua vida. Guarde isso e você vai ser feliz. Tem mais coisa, mas eu não posso passar, que já são 4h10. Estou contente de estar aqui. Esses eram os conselhos mais amorosos que tem. E a minha mãe olhava em mim e falava: você pensa que eu não sei o que você está pensando? Traga esse relógio. Passava todo mês. Mas eu estou aqui, vivo atendendo essa reunião. Talvez será criasse eu, sabe como? Filho, fica à vontade. Porque muitos falam: você pode até ir para o mundo. Um dia Deus se presta de volta. Rapaziada, já bate as asas, estou indo embora, mano. Fica orando aí, pai. Fica orando aí, mãe. Ela acabou de mandar o filho embora. Aí ela passa 30 anos marcando o porteiro, quando eu entra, e eu tô dentro da caneta. Marca aí, irmão. Tem que marcar o quê? Tudo que eu tenho direito. Marca. Acaba com a caneta. Uma boa parte dos nossos pedidos de oração que fizemos lá, o culpados fomos nós mesmos. Nós pegamos os problemas com as nossas mãos, culpamos o adversário, porque ele existe para ser culpado de tudo. É verdade ou não é? Lógico que é. Eu mesmo não me culpava por tudo. Saí de um culto de jovens um dia, músico já, tocando violino, mas eu tinha uma fraqueza, assim, eu chamava pipa com a linha cortada. Eu olhei um pipa, como diz aqui uma mais jovem, mandadão, lotado de vinho aqui, não tinha nem rodando, tão pesado. Assim. Eu falei: não, senhor, eu vou sair da tua casa, não vou correr atrás. Olhei a linha passando pelo fio. Que irmãos. Soltei o violino na calçada e ó. Só para dar aquele grito de guerra. Tá na mão, tá na mão! Olha o moço se pegando ali, ó. Se não mostrar os dedos, tá tudo cortado de celular. Foi o tempo de pegar a linha, um carro passou, eu senti só minha mão esquentou, porque a linha enroscou na antena do carro. Eu abri a mão, os dedos estavam fatiados. Quando eu vi os dedos fatiados, eu falei: Senhor, eu sou músico da tua casa, Senhor. Essa mão vai bater cerveja, bater roubado. É a casa de vocês ou não é? Lógico que é. Sempre os mais novos têm um irmão mais velho só para acabar mais. É assim ou não é? Quem tem irmão mais velho? É assim ou não é? Olha a minha irmãzinha chorando ali. A minha irmã já falou: vou contar também. Não conta assim, conta. Não conta assim, mano, eu te amo, conta. Chegamos em casa, ao invés de falar: paz, Deus, a mãe já falou: ô mãe, o Carnei correu atrás. Carnei, vem aqui. Falei: vou culpar alguém. O que aconteceu? Foi o adversário. Foi o adversário agora. Eu nunca orou para o adversário sair. Eu estou sempre no reino. O adversário, quando via a minha mãe, já desistia. Foi bom. Ela pegava mesmo. Verdade. Hoje, se uma mãe corrigir um filho. De cara, se uma mãe corrigir um filho e ela for da portaria da igreja, ela não exerce mais. Onde já se viu? Batendo um filho? Cadê o amor da graça? Tem um monte de pais apanhando os filhos, calados, quietos, por amor da graça. A Deus me ajudou. Com 14 anos, o senhor me colocou como auxiliar de jovens. Aí eu fiz igual o João, que é o João que casou com a Isabela. É isso? Que vai casar com a Isabela? Cadê o João? É o João, né? Que exemplo que você deu hoje. Eu peguei a tua frase. Mesmo antes de gostar dela, eu já frequentava a casa. João, que historinha é essa? Por favor, você estava investindo na moça, rapaz. Não sem interesse nenhum, só no amor de Cristo. Aqui, né? Você já estava investindo na casa. Há uma boa dica para um monte de moço aí que, em vez de investir em alguma casa, fica um moço já crescido com o celular. Se passar para a próxima
adulta já. Passa por uma próxima fase adulta e acabou. Eu mesmo investi numa